Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Manos da Bola, episódio 022. Estamos tendo a honra de receber aqui hoje o Wellington Silva, pai do atleta profissional Vitor Hugo, revelado nas divisões de base do Flamengo, hoje atuando na Turquia, e gestor e fundador do projeto Par de Jogadores. Seja muito bem-vindo aos Manos da Bola, Wellington. Felipe, Simone, que é um prazer estar aqui com vocês. Fico muito feliz em ter recebido esse convite e tenho certeza que vamos poder contribuir para muita coisa aqui. Com certeza. Seja muito bem-vindo, Wellington, por ter aceitado, né, o nosso convite, por estar aí compartilhando a sua experiência como mentor, como pai de um atleta tão renomado como o Vitor Hugo. Com certeza tem muito ainda o que brilhar, né? Com certeza é bem renomado e tem assim bastante, é um futuro promissor, né? Muito promissor, e a gente vai estar aí agregando tanto para a vida de outros atletas que têm o mesmo sonho que ele, seguir carreira, tanto também para contribuir na parte dos pais, né? Como gerir um filho, como cuidar do filho, como orientar, né? A melhor maneira de instruir, de estimular de forma positiva, né? Que isso é muito importante. Muito importante. Então, vamos aí, galera, para mais um episódio. Obrigada a vocês também pela participação. Já dá uma like aí, já curta, comenta, interage com a gente, que a gente está em casa. Tamo junto. E para iniciar, Wellington, conta pra gente aí, pra galera, como é que o futebol surgiu na sua vida ali, desde a infância ou adolescência, como o futebol te encantou, antes até do Vitor Hugo. Como é que o futebol chegou na vida do Wellington? Então, na verdade, já tá no sangue da família, né? Meu avô jogava futebol, as mulheres da minha família jogavam futebol, né? Isso é legal. Meu pai jogava futebol, meus tios jogavam, então assim, já está inserido na família o futebol. E eu cresci, né, bem normal, jogando futebol na rua, nos campos lá perto da minha casa, que eu sou nascido e criado em Bento Ribeiro. Bento Ribeiro. Então, assim, eu cresci naquele bairro jogando futebol, torneios, campeonatos. Então, o futebol na nossa vida já está desde da geração mesmo antiga da minha família. E daquela época raiz, né, Simone? Verdade. Onde jogava futebol ali no campo de terra, golzinho na rua. Dedão do pé. Quando chovia, todo mundo corria para jogar bola, que parecia que na chuva era melhor, né? Então, a geração é uma época muito boa que eu tenho saudade, né? Mas tudo começou ali, né, em Bento Ribeiro, que a gente tinha a nossa galera toda a tarde, já tinha a galera certa para jogar aquele futebol na rua e participamos de muitos torneios, campeonatos. E o futebol está na nossa vida já há muito tempo. Na minha vida. Você falou das mulheres. E quem eram as mulheres que jogavam na família? Pô, minha mãe jogava, Sério? minhas tias jogavam. Eu tenho fotos antigas lá em casa, né? Que eles tinham 2 uniformes, do Flamengo e do Fluminense. Era o Fla-Flu. E aí jogava a família, sabe? Final do ano, era coisa assim. Então lá na minha família até as mulheres já jogavam bola, né? Muito bacana. Muito legal. Muito e essa época do futebol aí, raiz, né? Não tinha um WhatsApp pra você marcar com ninguém. Não tinha nem... Era grito. Era grito no portão. Ô, fulana, vambora. E não faltava ninguém. Hoje em dia, pra reunir a galera, é uma dificuldade. Rapaz, engraçado, uma coisa que você me fez lembrar aqui agora, né? 4 horas da tarde é o horário da nossa pelada. 4 horas estava todo mundo certinho lá, esperando para jogar o futebol. Não tinha mensagem, não tinha grupo, não tinha nada. Era tanta fome de jogar bola que dava 4 horas da tarde, já estava todo mundo já caminhando para jogar o futebol. Época maravilhosa. Boa. Saudade, hein? Fez eu voltar lá atrás, cara. Muito isso é bom. Isso, muito reviver, bom. Né? Verdade, com certeza. E essa época raiz, né? Claro que a internet favorece muito hoje, mas tira um pouco dessa interação, dessa comunicação de proximidade das pessoas, né? Sim. Você tá, às vezes, num lugar, num restaurante entre pessoas, às vezes a galera tá ali, um no celular, outro no outro, e ao invés de conversar ali entre pessoas, estão conversando com a outra pessoa que tá, sei lá onde, em algum outro lugar. Então, tudo tem os seus prós e contras. Nessa época, a raiz era muito bom. Até para marcar o futebol, era uma forma mais precisa. A galera já sabia que não é certo, é garantido, vamos lá. Marcou o horário, tá todo mundo lá. Agora todo já no dia. WhatsApp, para poder você ir confirmando a listinha, passando no WhatsApp, confirma aí e vai marcando aquela listinha. E para fechar o time, às vezes é difícil, né? É muito difícil. É uma muito luta. difícil, muito Pois difícil, é, mas difícil. assim, essa época raiz é muito boa de jogar, não ter golzinho, seu chinelo. Pô, E aí, foi gol ou não foi cara, gol? pô. A bola bateu no chinelo, o chinelo saiu do lugar. E aí?
Apostava o refrigerante, Não, né? Quem E ganhava. legal também, quando não tinha chinelo, o pessoal às vezes já ia descalço, arrancava o capim, né? Botava o capim marcando ali, né, cara? Isso aí já é... Aí já é mais não, vou raiz levar o chinelo, não, ainda. que o chinelo some, o pessoal pega, fica brincando, um esconde o chinelo do outro, arrancava o capim, botava ali. E o futebol rolava que era uma maravilha. É muita né? criatividade, Era o dia né? todo. Não, e eu fico pensando hoje assim, a gente não cansava, né? Jogava o dia inteiro. Pô, minha mãe ficava desesperada, porque eu só chegava em casa tarde pra comer e dormir. Só. A minha mãe ia buscar a gente Pô. num campo de futebol, era uma VIP, lembra da Mavipe? Lá na Vila da Penha. Era um campinho que tinha na Caramba. rua, aí ia eu e ele pro campo 8 horas da manhã, não saía, só saía de lá com a minha mãe indo chamar a gente. Arrastado, né? E o nosso almoço era, às vezes, o pessoal pagava lá, né, pra gente, que queria ficar vendo a gente jogar, Fica ali. pagava uma coxinha, Frango comprava um assado, refrigerante, um frango assado, e lá a salgado, gente ficava. E só ia embora que a gente falava, minha mãe falava, se não for pra casa, vai ficar de castigo. Aí não tinha jeito. Fase tinha que ir muito boa, né? Não é nada, é muito boa. E não é nada. É a essência do futebol também. né? Verdade. Tudo Começa começa ali. assim, né? Não tem como. Hoje, acho que todos os grandes jogadores, né? Pelo menos a gente falando pelo Brasil, ele começou sempre da mesma forma. É. Todos eles começaram da mesma forma. Se de repente você for falar, pô, como é que tu começou? Ah, comecei na rua. Dificilmente alguém já começou, tipo, com 7, 8 anos em alguma escolinha, não. Ele sempre começa na rua, na calçada de casa, A ou é na pracinha. rua, pracinha, na esquina, no campo, numa quadra. Mas assim, o início é 99%, todos são iguais, né? E é uma Verdade. nostalgia que a gente vai relembrando com um sorriso no rosto, né? Tipo assim, a gente teve saudade. infância, subiu árvore, pulou muro, jogou fliperama. Realmente foi uma Muita infância coisa. muito boa. Não, Pô, a gente se alimentava muito bom. porque eu lembro que a minha mãe ela reclamava muito da questão de não comer em casa. Você não almoça, só chega para jantar e dormir, eu era moleque, né? E aí eu lembro o que eu comia. O que eu comia? Manga, goiaba, jamelão, Pegando, amêndoa né? No pé. No meio do caminho. no pé. Goiaba, manga, jamelão, comendo essas frutas todo dia na rua e ficava o dia todo na rua. Então você não tinha fome. Você olhava na esquina, tinha um pé de manga, tu pegava. Tu olhava ali, hoje em dia, infelizmente, a gente não vê mais isso, né? Hoje em verdade, dia né? a gente não vê mais isso. Muito difícil tu ver um pé de goiaba ali pra você ir ali e pegar. Difícil. Só mais pro interior, Só pro aquelas interior. cidades mais. Poxa, os bairros mais distantes. Né? carambola, comia um Ih, monte de E até o pitanga. futebol no paralelepípedo, no meio da rua, não se vê mais, até por Não causa da se violência, vê, né? é. Hoje em dia as pessoas não têm mais o respeito, o carro passa, né? Não respeita ali a pessoa que tá passando, a violência em si também não permite isso. Tecnologia Eu não sei na época também de- travou muito os meninos com videogame e celular, né? Aí Eu não sei na época de vocês, mas quando estavam no ataque, tu perdia a bola, a gente perdia a bola e via que o outro ia fazer o gol, a gente gritava, ó o carro! Ó a mulher, ó a mulher grávida! Aí o cara parava e não fazia o carro gol. lá na esquina, ó o carro, porque sabia que ia tomar o gol, né? É isso aí. Isso Não, aí. isso É é malandragem muito- do futebol, Poxa, né? não tem jeito, Faz cara. parte. Muito bom. Pô, a nostalgia é muito boa. E aqui pra gente continuar esse momento, né, especial, né, de raiz e Sim, tudo. sim. Assim, qual foi o momento, né, que você descobriu que o Vitor Hugo tinha talento, né, pra poder jogar futebol, pra poder progredir e desenvolver? Como que foi essa percepção? Então, foi da mesma forma que a gente tá falando aqui, né? Só que o Vitor Hugo tinha 3 anos. Tem eu até umas leva- fotinhas aí do É, Vitor Hugo pra pô, gente legal. Pode compartilhar. ir passando aí. Eu do tempo. levava o Vitor Hugo com 3 anos pra um campo lá na Vila Militar. Olha aí, ó. É o campo do Sampaio, aí já ele Campo no do Madureira. Sampaio, ali na Conhece principal. o Sampaio? Conheço. Então, eu levava ele pra lá com 3 anos pra brincar. Porque assim, o campo lá é grande, um campo é bom. aberto, assim, e é aberto. acessível. Ou seja, Eu parava meu carro ali, tem uma pracinha do lado, pegava a bola e ficava com ele lá brincando, com 3, 4 anos. E assim, ele cresceu, né, praticamente. O primeiro contato com o campo foi ali, ele jogando bola ali. E na rua é que começou os comentários. Por quê? Eu olhava pra ele, essa foto aí, eu me lembro de contar a história dessa foto. Essa Tá. foto aí é... Eu lembrei agora dessa... Pô, essa foto aí é uma lembrança muito boa. E aí, o que acontece? O Vitor Hugo, ele com novinho, eu já vi que ele pegava a bola diferente. Né? E eu olhava assim, poxa, a gente é pai, né, cara? Aí, e só que eu não sou aquele pai que, pô, acha que o meu filho joga bola. Eu tinha consciência de que ele, pô, já pegava a bola diferente, só que eu não falava nada. Aí tocava a bola, 4, 5 anos, aí as pessoas na rua começaram a falar: pô, Hélio, por que tu não bota teu filho na escolinha, cara? Pô, vi ele jogando ali, rapaz, na calçada, na rua, o moleque joga. Aí eu falei, não, eu vou botar. E aí eu comecei
a ter certeza que a minha intuição era realmente real. Falei, pô, não é coisa de pai. Tem outras pessoas. Tem outras pessoas vendo também, falando. E aí foi aí que eu falei, pô, quando fizer 6 anos, eu vou botar ele no futsal. Pô, só que aí quando ele fez 6 anos, cara, pai, quero ser goleiro. Eita, que dificuldade. Rapaz, aí eu... Gelou, né? Pô, eu sou assim, eu sou uma pessoa que eu não sou radical, sabe? Pô, você quer? Pô, vou te apoiar nisso. Eu falei, pô, filho, goleiro, nada contra goleiro. Mas, pô, na minha família todo mundo joga futebol e goleiro sabe que sofre pra caramba, né, cara? Goleiro. Mas assim, a profissão que eu admiro também, nada contra, mas eu falei, pô, cara, goleiro, filho, ele é. Eu falei, pô, compra aquela roupa pra mim. Luva. Aí minha sogra falei, pá, compra. Minha sogra foi lá e comprou. Um casaco de goleiro, pô, luva. Pô, ele ficava brincando lá na nossa calçada, ele pulava. Ele mesmo com a roupinha ficava todo ralado aqui. Eu falava, meu Deus do céu, eu passava assim. Eu não tava acreditando, cara. Você tá levando a sério, isso né? ele com 6 anos. Eu falei, pô, não acredito que ele vai ser goleiro, não acredito e tal. Aí do nada, teve um dia que ele, pô, pai, quero jogar futsal. Eu, agora. Vamos agora. Agora, peguei ele, matriculei ele no Madureira. Falei, pô, graças a Deus. Aí ali começou a nossa história. Por quê? Tudo começa, como a gente estava comentando aqui, na rua, né? Isso. Você começa a jogar aqui, joga ali, as pessoas começam a falar. Um fala, pô, bota na escolinha, bota num projeto, bota em algum lugar para jogar, porque ele joga. E aí eu coloquei no Madureira. Aí todo o nosso processo começou ali no futsal do Madureira. Ali foi o início de tudo. Ali foi onde ele iniciou como atleta mesmo ali para disputar competições. Ele, molequinho, né? Aí sempre tá agarrado no pai ali, um carinho grande. E já pra gente não perder o time, volta naquela foto lá do Vitor Hugo com o casaco da seleção brasileira. Rapaz, aquela foto ali... Na concentração ali? Não, aquilo ali foi no México, cara. No México? No México, teve um jogo lá, ele foi convocado, né? Categoria de base ali, né? Ele foi convocado e aí ele... tem uma história engraçada, ele não sabia que eu ia pra lá. Aí eu fui, o empresário dele falou comigo, pô, vamos lá, sem falar nada com ele. Eu falei, vamos, a gente sabe o hotel que ele vai ficar, a gente fica no mesmo hotel e não fala nada. Que a gente vai pro jogo, falei, tá bom. Aí chegamos lá, aí no outro dia ele falou assim, amanhã eu sei que eles vão tomar café porque eles já reservaram lá. Vamos botar nossa mesa assim um pouquinho escondido pra ele não ver a gente vai só pro jogo e tal. Aí eu falei, pô, mas se ele ver a gente não tem problema, tô com medo de prejudicar lá, né, dos caras. Aí sentamos, tinha uma pilastra, sentamos atrás da pilastra, ele tava lá reservado lá, seleção brasileira. Aí chegou todo mundo, eu lá de longe olhando ele. E assim, lá a gente tem um hábito, né, de, às vezes quando tá distante, assoviar pra ele, né. Minha esposa, a minha filha também, aí tá de longe, aí já conhece, no campo, já conhece, já de longe. Já tá acostumado ali, né. Aí, rapaz, ele tá lá, a gente escondidinho, né, tá quietinho lá, falei, pô, de repente no final a gente fala com eles. Aí disse que isso ele me contou depois, que ele disse que o menino lá, não lembro qual foi, falou assim, caraca, Vitor Hugo, vi um cara igualzinho teu pai, cara. aí o Vitor Hugo, pô, tá maluco? Ele, caraca, Vitor Hugo, isso ele me contou depois, né? Muito igual teu pai, cara, eu vi, cara, parece muito com teu pai, só que o Vitor Hugo, lá no México, né? Pô, lá no México nem, pô, aí tá. Aí estão tomando café lá, a gente tomando aqui. Aí, quando eles levantaram pra ir embora, aí eu de longe vendo eles indo embora assim, eu fiz o assovio, né? Que é o nosso assovio. Aí ele... Procurando. Aí ele... Quando ele me viu, ele... Caraca, aí ficou todo emocionado. Aí o menino... Eu falei que eu tinha visto teu pai, não sou maluco, não. Eu falei. Aí ele veio, me deu um abraço, me deu um beijo. Eu falei, pô, filho, ele falou, caraca, pai, tu veio aqui, não sei o quê. Eu falei, que surpresa, né? Muito legal. Tanto é que ele... Botou a legenda ali, sem né? acreditar que ele veio aqui me ver, amo muito e tal. Aí eu falei, não, filho, vai lá, que eu fiquei com medo de quê? Do pessoal lá da comissão chamar e fez gol atenção. Ali, ó. Fez gol. gol. O de hoje foi pra você. Gol. E eu fiquei com medo de ser chamado a atenção, né? Eu falei, filho, vai lá, dei um abraço e um beijo nele. Falei, vai lá, filho, vai lá, porque pode chamar atenção aí. Aí, engraçado, ele foi... Pô, os caras vieram todo dia falar comigo, e aí, como é que tá? Tipo assim, achou legal a minha atitude de estar indo lá, porque eu sempre fiz muita questão, assim, de participar, sabe? Eu sempre gostei, assim...
Eu não ficava medindo esforços para poder ir. Onde ele ia, se eu pudesse ir, se eu tivesse certeza que eu ia conseguir ter acesso, eu dava meu jeito, cara. Dava meu jeito no trabalho, dava meu jeito, sempre estive presente. Isso é fundamental na vida de um atleta. Muito, e é justamente essa importância do pai, da mãe, do responsável ali estar presente, né? Porque o atleta, ele é um ser humano, né? Ainda mais nas divisões de base, que ainda é um processo de formação. E quando ele vê que, caramba, meu pai, minha mãe, meu avô, minha tia, sonha o meu sonho junto comigo. Sim. Me apoia e, poxa, não mede esforço de estar me acompanhando, de ir aos jogos, de me levar no treino. No dia que eu não fui tão bem, me apoia da mesma forma. Não é aquela crítica, aquela coisa de massacrar o atleta. Então, assim, hoje, graças a Deus, onde o Vitor Hugo chegou, e se Deus quiser ainda vai ter muita coisa para alcançar, que é um jovem atleta ainda, né? Tem 21, Vitor Hugo? 20 anos. 20 anos, então. Então ele tem muita carreira inteira pela frente. Coisa ainda. Com certeza você, né, a sua esposa, a família, tiveram total contribuição no sucesso que ele vem obtendo, né, Simone? Com certeza. E assim, mais do que formar atleta, você está formando um cidadão, né? Um cidadão, um ser humano e que está ali seguindo um caminho, trilhando um caminho bom, né, um caminho ali com integridade, com caráter. Isso é muito importante, né? Como a mente, ele é tão jovem, mas provavelmente, né, pelo que você está falando, Vitor Hugo, que a gente conhece o Vitor Hugo atleta, né? A gente hoje está conhecendo o Vitor Hugo também pessoa, né? Então, com certeza é um jovem que tem uma cabeça madura, né? Muito. Que sabe ali trilhar um caminho legal. Isso é muito importante. Claro que isso tudo vem da base familiar, né? Que é de total importância para isso. Hoje eu digo que algo que é muito importante na vida de qualquer atleta, né? Como a gente está falando de jogador de futebol aqui, então vamos especificar o jogador de futebol. É fundamental a estrutura familiar. E a estrutura, quando eu falo de estrutura familiar, não necessariamente precisa ser, né, a família tradicional, o pai e a mãe, porque às vezes o rapaz, o atleta, ele mora com o avô, mas ele tem uma estrutura familiar ali com o avô. Às vezes ele mora só com a mãe, mas tem uma estrutura ali segurando ele, porque o atleta diariamente ele vive uma batalha. Nós que somos par de jogadores, né, a gente está ali vivendo um sonho junto com ele e tudo que acontece com ele acontece com a gente. É o mesmo efeito. Eu já senti dor quando meu filho se machuca. Você sente a dor, entendeu? O teu filho está sofrendo, está chorando por algum problema, você está sofrendo, está chorando. E o mais importante é que você tem que se manter firme para segurar. Porque todos nós sabemos que, principalmente ele começando da base, ninguém tem certeza de nada. Então você investe num sonho, você acredita num sonho, você vive aquilo ali com o teu filho, sem ter certeza se ele vai chegar ali naquele 1% ou menos de 1%. Mas é o quê? É o amor. Você viveu o sonho. Eu sempre criei o meu filho não para ele ser um jogador de futebol. Eu criei ele para ele ser um cidadão de bem. Por quê? Se não desse certo no futebol, eu teria certeza que ele seria um ótimo profissional naquilo que ele escolhesse. Porque se você preparar o teu filho só para ele ser jogador de futebol, automaticamente você vai colocar na cabeça dele só que ele vai ser jogador de futebol. Então ele esquece tudo. Eu me preocupava sempre com a escola, me preocupava sempre em ele fazer os deveres que tinha que fazer, a disciplina dele. Então, assim, eu falava assim, ó, o que eu estou ensinando para ele aqui, se ele conseguir chegar, ele vai ser um ótimo atleta. Mas se ele resolver ser um advogado, um engenheiro, um policial, um bombeiro, um repórter, ele vai ser também um ótimo profissional. Então, a minha maior preocupação sempre foi essa, dar uma estrutura para ele, né? Porque independente da profissão, ele é meu filho, né? E eu tenho que dar estrutura para ele para quê? Para ele ter aquela questão de falar, poxa, não, eu tenho que fazer bem feito. Eu vou ser um advogado, eu vou ser um engenheiro, eu tenho a disciplina. Não é porque você só é jogador, não. A gente tem que preparar os nossos filhos, né? Preparar ele para a vida. Com certeza, ainda mais no mundo que a gente vivencia hoje em dia, com tanta violência, com tantos desafios, com tanta luta para você... às vezes com correria de trabalho, você tem que ser 1001 utilidades, né? Um pai, uma mãe, e você tem que ter o tempo para a família, se importar ali, se dedicar ao seu filho, à formação dele, tirar dúvidas, conversar, saber se ele está bem, se ele está feliz, como é que foi o dia dele, que às vezes ele, poxa, até está bem no clube, ali no processo de formação,
treinado, tem jogado bem, mas tem alguma outra coisa fora futebol que tá incomodando ele, porque ele é um ser humano. Justamente. Às vezes ele tá chateado com alguma questão ali com um amigo ou com algum familiar. Então, assim, o diálogo, né, entre pai, entre filho, independente de ser ou não atleta, mas nesse caso a gente falando de pais de jogadores, né, é fundamental também. Né? Você me lembrou uma coisa aqui, Felipe, que sempre que eu ia deixar o Vitor Hugo no ninho, né, quando eu não estava trabalhando, eu ficava lá esperando ele. Então, poxa, a gente ficava lá 3, 4 horas lá fora esperando, às vezes até mais. E não tem acesso ao treino. Não tem acesso. Quem não tá no mundo aí, ele fala, caramba, vocês são malucos, vocês ficam lá. A gente fica, e fica de boa, cara. E fica de boa. E aí eu, sempre que ele chegava, entrava no carro, eu falei, bem, filho, como é que foi o treino? Pô, pai, foi tranquilo, foi normal. Aí tá. Porque criança é assim, né? Não, foi tudo bem. Aí no segundo dia, aí, filho, não, foi tudo bem, pô. Aí no terceiro dia, ele falou assim, falei, filho, como é que foi o treino hoje? Ele, pô, pai, foi normal. Falei, filho, olha só, peraí, senta aqui que eu vou falar com você. Poxa, filho, eu fico aqui 3, 4 horas te esperando. Eu não sei nada que está acontecendo lá dentro. Pô, eu te pergunto como é que foi o treino, você fala que foi normal. A partir de hoje, eu quero que você me fale tudo o que aconteceu. Aí ele chegou no outro dia e falou, como é que foi o treino? Ah, pai, ó, cheguei, fiz isso, o trabalho foi assim, foi assado. E isso que você falou passou a fazer bem até para ele. Isso. Porque através desse diálogo, as coisas que não estavam bem, que acontecia de ruim, ele também dividia. E era a hora que eu, como pai, com um pouco mais de experiência, falava, pô, filho, mas isso aí, calma e tal, não é assim. Pô, mas o treinador, pô, mas o jogador, não, calma, filho, não é isso. Aí você orienta. Porque se você ficar naquela, foi normal. Porque se o pai deixar, só aceita, a criança só fala isso. Não, vai foi tudo guardando. bem. Foi tudo bem. E aí você não consegue entrar quando tem os problemas. Porque através dele falar como é que foi o dia a dia dele, o treino dele, os probleminhas vão vir também. Pô, exato. Pai, fulano tá me perseguindo. E fulano acontece. E aí ele dividindo isso com você, você consegue ajudar. Com a experiência de pai e mãe, você ajuda. Né? Isso é muito importante que você falou, o diálogo. Exato. Com certeza. E se mostrar presente, não só fisicamente, mas chegar, procurar se interessar, observar ali as reações, né? Né, você falou, normal, mas todo dia é normal, não tem uma novidade nesse treino, não tem nada de novo. Né, que ficava aquela rotina, tava rotineiro. Porque a criança, se deixar, ela não fala. Mas é assim. É timidez mesmo. Tá, foi normal. Eu falei, não, pô, fico aqui 3, 4 horas esperando. Se você falar que todo dia foi normal, pô, não é possível. Não tá normal, não é normal. Não é normal. Isso foi bom para ele mesmo. E aí, até hoje é assim. De alguma forma fez ali criou um relacionamento, né, e uma tendência de pai e ao mesmo tempo psicólogo, né? Porque o ninho é longe. Então até você sair do ninho e aquele caminho todo para casa. 44 quilômetros. Você vai conversando, olha quanta coisa você não vai dividindo ali, né? Para um tá ajudando o outro, porque a gente, que é pai, também aprende muito com os filhos, né? Assim, sim. Às vezes eles até ensinam mais pra gente, ainda mais quando eles começam a ter os desafios, as dificuldades. E entrando nesse mérito, compartilha com a gente. Quais foram, assim, os desafios ou os maiores desafios que você, como pai, enfrentou junto com o Vitor Hugo no processo de formação dele? Esses desafios são inúmeros, né? É verdade. O futebol de base, né, Felipe e Simone, é muito difícil, né? Por quê? Primeiro você tem que atravessar uma barreira enorme para você conseguir chegar em um clube. Porque quando você chega em um clube, você já tem que ter a consciência de que você já passou muitas pessoas, muitos jovens ficaram pelo caminho. Chegou num clube, ótimo, tá bem. E aí quando você chega em um clube, que você pensa, pô, cheguei, tô num clube, não. Aí são outras barreiras, que aí você vai buscar o seu espaço, você vai ter que desenvolver para ver se... Porque uma coisa é o menino jogar na rua, que é o melhor jogador do bairro. Quando pega ele, bota ele no campo, que ele começa a ver que os meninos que estão ali naquele clube são iguais a ele e superior, ele fala, caramba, mas no meu bairro eu era o melhor. E agora, né? E agora? Aí, ó, tem que trabalhar também a mente, porque no bairro todo mundo fala, pô, joga muito. Quando ele chega num clube desse aí, ele fala, caramba, melhores do que eu, são iguais. Então, assim, eu com o Vitor Hugo, como nós começamos lá no futsal do Madureira, as maiores dificuldades no início é mais a questão de logística mesmo. Por quê? Porque toda família, quando o filho entra para o futebol, existe uma mudança
tão grande, uma mudança de rotina, porque você começa a viver a vida do jogador. A família toda tem que se organizar logisticamente para poder atender o atleta. Então, assim, nós tivemos que fazer uma mudança muito grande, porque para a gente acabou tudo. Era futebol, do Vitor Hugo. Ah, festa, tem jogo? Não tem festa. Ah, tem uma viagem, tem jogo? Não tem viagem. E o melhor disso tudo, que a gente não fazia isso com aquela coisa tipo assim, poxa, eu não vou pra festa. Pô, não, a gente ia pro jogo amarradão, até esquecia. Mas é o quê? A gente entendeu que a gente tinha que renunciar a algumas coisas. E nós renunciamos praticamente tudo que a gente poderia viver para poder viver em função do sonho do nosso filho. Que o sonho dele era o nosso sonho. Então, assim, eu acreditava que ele tinha potencial para chegar. E eu, quando eu comecei no futebol com ele, eu não levava ele para ser jogador de futebol. Eu levava ele da mesma forma que um pai leva a criança para uma praça para brincar. Eu via ele feliz ali brincando, jogando futebol, no futsal, era torneio, campeonato. Eu levava ele para aquilo. Na minha cabeça ainda, não estava que ele poderia se tornar um jogador de futebol. E isso até foi bom para mim, porque eu não vivia aquela coisa, meu filho... Não tinha isso, que isso pode atrapalhar. Então, assim, a maior dificuldade mesmo é a família toda, a gente conseguir montar uma estrutura para poder levar ele para treinar, porque nem todo mundo consegue. Eu trabalhava, minha esposa trabalhava, aí quando eu estava de folga eu levava, aí eu tinha que adaptar o meu trabalho para conseguir levar ele, aí quando não podia ir, aí pedia a minha sogra, aí aquela correria. É uma correria que, é que eu falo, a estrutura familiar é muito importante, porque cada um vai fazer alguma coisa ali para ajudar. Porque não existe esse negócio de faltar treino, né? Faltar, tu já fica para trás. Chegar grande, atrasado já não existe. É. Imagina, não vou hoje porque não tem ninguém para me levar. Ah, é? Tchau. Um abraço. Não existe isso. Não existe. E aí, assim, a maior dificuldade é a logística mesmo. É a família se adaptar. É a família renunciar, abrir mão de tudo ali que pode fazer no final de semana, no dia a dia. Porque o treino é de segunda a sexta e você joga sábado, ou você joga no domingo. Então, assim, é todo dia aquela rotina ali. Então, assim, cada um tem tua vida. Você tem que abrir mão realmente de tudo para você se dedicar ao sonho do seu filho. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu faria tudo de novo. Eu faria tudo de novo. O meu filho chegou, o Vitor Hugo tem muita coisa ainda para conquistar. Às vezes as pessoas falam assim, pô, cara, teu filho chegou aí, cara. Eu falei, ó, ele chegou, mas ele ainda tem muita coisa para conquistar. Porque quando você chega, você tem que ali se manter e tem que buscar coisas, porque sabe que a vida do jogador é curta. Então, assim, eu falo, ó, ele, pô, uma vez eu comentando com um colega, eu falei, pô, cara, fala que meu filho chegou, mas ele não chegou ainda onde a gente quer que ele chegue. Ele, que isso, cara? Tu é maluco? Eu falei, não, ele não chegou ainda onde a gente quer que ele chegue. Já ganhamos muitas coisas, graças a Deus, ele ganhou títulos, ganhou muita coisa, mas tem muita coisa ainda para ele conquistar. Então, assim, respondendo a sua pergunta, Felipe, essa logística aí, você tem que se preparar muito e nem todas as famílias conseguem, cara. Porque, por exemplo, eu tinha minha sogra para me ajudar, nem todo mundo tem uma soninha para ajudar. Hoje, infelizmente, ela não está aqui com a gente, ela não conseguiu nem ver ele subir o profissional. Ela faleceu, ele estava no sub-17 ainda, no sub-20, né, com 17 anos. Não viu, mas contribuiu muito. Contribuiu muito. Se não fosse ela, eu não sei como é que a gente ia fazer. Minha esposa ia ter que sair do trabalho, ia ter que dar um jeito. Mas, assim, são coisas que fazem parte da nossa história. Sim. E essa dificuldade que eu estou falando que eu vivi, todos os pais de jogadores da base vivem. E em algum momento nessa trajetória, que não é fácil, né, para nenhum atleta, tanto os que chegam e aqueles que ficam pelo meio do caminho, que é a grande maioria, o Vitor Hugo pensou em desistir de jogar futebol em algum momento, assim? Ó, Felipe, ele nunca falou para mim, né, que pensou em desistir. Mas eu, por várias vezes, né, uma vez até ele mesmo relatou que nos momentos mais difíceis dele, né, eu e a mãe, a gente sempre estava ali levantando ele. Para mim, diretamente, ele nunca falou. Mas nós já passamos por muitos problemas mesmo. E nós, como pais, assim, tivemos que nos redobrar, pedir muita sabedoria a Deus para poder conseguir dar o suporte para ele. Porque quando acontece alguma coisa
que a pessoa, pô, é teu filho, é sangue do teu sangue, às vezes está sofrendo algum problema, às vezes uma lesão, às vezes alguma coisa que é alguma injustiça, né, que no futebol acontece muito, e aí você está sofrendo ali junto com o teu filho, cara, é muito difícil você ter força para apoiar ele. E aí Deus, né, que nos dá essa força para conseguir, sabe, mostrar para ele que aquilo é uma fase, que aquilo vai passar, e que tem que continuar firme e forte, porque o futebol é assim, que se você se abater com as coisas que acontecem, você fica, não tem como você se abater. Então, assim, diretamente para mim, eu não lembro de uma situação dele falar para mim assim, pô, pai, não quero mais, estou pensando em desistir, nunca falou. Mas nós já passamos momentos de a gente olhar assim e falar, caramba, porque o que acontece muito é você pensar assim, caramba, será que vai valer a pena tudo isso? Porque tu passa as coisas, tu tá com teu filho, tu não quer saber. Você vai. Você não vai na dúvida, fala assim, não vou. Não, na dúvida você vai. Eu na dúvida eu vou. Eu vou até o final. E aí, mas tem a hora que você pensar, né? O próprio jogador, ele pensa o tempo todo, pô, tô me sacrificando, tô isso, tô aquilo, pô, será que eu vou chegar? Então, assim, acho que essa dúvida deve bater tanto no jogador quanto nos pais. Né? E eu, graças a Deus, eu posso dizer para você hoje que valeu a pena. Todo o sacrifício, toda a renúncia, tudo que eu fiz pelo meu filho, minha família ali junto, tudo que nós fizemos, valeu a pena. E não valeu a pena só pelo fato dele ter chegado, valeu a pena pela pessoa que ele se tornou. Né? Quem conhece ele sabe a essência dele. Maravilha. Isso é muito bom. Que bom. E falando desse momento família, de todo esse apoio e suporte, qual foi o momento mais marcante que você vivenciou acompanhando a trajetória dele? Poxa, Simone, nós vivemos muitas coisas boas. Muitas, né? Mas se eu tiver que falar uma, eu já vou falar do profissional. Porque, assim, ele na base, nós tivemos alguns desafios, né? Algumas coisas que nós conseguimos, algumas guerras, algumas batalhas que nós conseguimos vencer, que te dá aquela satisfação. Às vezes, por exemplo, teve um campeonato da Copa do Brasil que ele se machucou 2 anos seguidos na semifinal. Uma jogando na categoria, ele era do sub-15, aí ele jogava na categoria de cima, na semifinal ele se machucou. Quando chegou o outro ano, que era o ano dele, na semifinal ele se machucou de novo. E era o ano dele. No momento ali da reta final. E aí, né? eu lembro que ele falou pra mim assim, poxa, pai, parece até que é alguma coisa. Eu falei, não, filho, fica tranquilo. Aí você vai para aquele processo de fisioterapia, você não vai treinar, eu falei, não, vai dar certo. Graças a Deus ele conseguiu se recuperar. Aí, pior de tudo, né? É até uma história que ele, numa semifinal, ele veio de uma lesão, né? Tava com a cabeça muito abalada por causa da lesão. O treinador falou, só vou te colocar se precisar mesmo, tá voltando, então ele, não, tudo bem. A gente foi até contra o Vasco, a gente perdeu de 2-1 pro Vasco, primeiro jogo da final, aí ele entra contra o Vasco, primeira bola que ele pega, ele vira pro lado errado, o jogador pega e faz o gol, 3-1. Caraca. Voltando de lesão, com a cabeça preocupado, pega a bola, vira errado, o cara pega 3-1. Primeiro jogo da final. Jogo grande, né? Jogo grande. E aí no outro dia ele chega no ninho, né? Aí um abençoado lá, né? Sempre falou pra ele assim, vai entrar e fazer essa M, é melhor não ter entrado. Eita. Aí ele cabeça, como é que Aí ele olhou, não falou nada. Aí ele me contando isso, eu falei, filho, o que você falou? Aí ele, pai, nem respondi nada, tá na mão de Deus. Aí começamos a lutar lá, fisioterapia. Aí na final, a gente já 3-1, né? Jogo de volta, né? Jogo de volta. Lá se eu não me engano, acho que foi em Volta Redonda. Aí ele entrou, acho que com 5 minutos, fez mó golaço, 1-0. Quando ele fez aquele golaço que ele correu e pegou a bola lá dentro, eu falei, a gente vai virar. Ali quando eu vi que ele fez o primeiro gol, que ele correu, pegou a bola, falou, vambora, vamos. Aí daqui a pouco, 2-0, mais um gol dele. Aí o Peterson foi lá, 3-0. Aí o Vasco fez 3-1. Igualou. O Peterson foi lá e fez 4-1. O Vasco nunca imaginaria que a gente ia virar aquele jogo. E eu tô contando essa história porque nós passamos um processo da lesão dele, que foi um processo assim muito difícil.
E ele conseguiu dar a volta por cima e fez isso na final, junto com os companheiros dele. Foi uma superação. Sim. E aí a gente tem pessoas ao nosso lado, né, que sempre vai te botar para baixo, outros vão te botar para cima. E o mais importante é o quê? Você superar isso. Então, essa parte aí foi um momento muito bom da nossa vida, mas eu não posso deixar de falar da Libertadores, né? Que assim, tem um momento que eu sempre falo, foi um momento que eu cheguei ao ápice da minha felicidade, cara. Hoje eu posso dizer para você o que é o ápice da felicidade. O ápice da felicidade é quando você acha que aquilo ali não está acontecendo. E eu vivi isso, por quê? Pô, nós fomos campeão da Copa do Brasil, né? 10 dias depois, a gente estava viajando para Guayaquil para jogar Libertadores. Fomos campeão da Copa da Libertadores. E nós fomos, a família, né, vai junto com os jogadores no mesmo avião. Né? Um voo fretado ali para a família e para os jogadores. E na volta, a gente voltando, fazendo aquela festa toda, com o troféu, aquela coisa toda, eu cheguei um momento que eu falei assim para minha esposa, amor, e os jogadores passando para lá e para cá com a medalha, com o troféu, e me chamando minha esposa, a gente comemorando, tirando foto. Aí eu parei e falei assim, amor, me belisca aí. Aí minha esposa, o que foi? Não, sério, me belisca, não tô brincando. Ela, por quê? Eu falei, eu tô achando que isso não é real. Eu cheguei a esse sentimento. Ela, para de bobeira. Eu falei, amor, tu não vai me beliscar, não? Ela, peraí, deixa eu te ver. Aí me beliscou. Eu falei, cara, é real. Então, assim, quando você chega ao ápice da felicidade, por quê? Aquilo que eu estava vivendo ali no avião, os jogadores que eu via na seleção, os jogadores que eu via, tudo passando ali, falando comigo como se fosse íntimo, né? A gente se torna uma relação de amizade ali e chama, pô, tio, chama de tio, outro é o Wellington, pô, o pai do Vitor Hugo, não sei o que, aí conversando. E aí eu passava um filme na minha cabeça. Tudo isso que eu contei para vocês aqui, a gente lá atrás, na rua, no Sampaio. Aí indo pro Madureira, a correria para treinar, Marabu, aquela coisa toda, comprando bala para jogar no futsal. Isso, no final do E jogo. aí aquilo ali, eu vivendo aquilo tudo ali, eu falei, porque tu começa a lembrar, tu fala, pô, isso não é real, pô. Eu vivendo os caras lá, passava Davi Luiz pra cá, passava... Eu falei, gente, o Bruno Henrique pra cá. Eu falei, caramba. E meu filho tá no meio deles ali. Também faz parte, é campeão tanto quanto eles, né? E jogou a final e tá com a medalha e faz parte da história. Aí, pô, assim, foi um momento pra mim mais importante. É um momento ali, aquele momento ali, porque diante de tudo, aquele momento ali foi a parte que parece que eu falei, pô, isso não tá acontecendo. Então essa foi a melhor parte. Até hoje, né? Eu espero que... Vai ter mais, espero se Deus ter quiser. mais momentos, porque é um momento muito gostoso, cara. É um momento de satisfação de você falar assim, pô, valeu a pena. Todo o sacrifício. E é o que eu falo pros pais que estão, né, nessa caminhada com o filho no futebol de base, não desista, cara. Não desista do seu filho, porque vale a pena. É claro, de uma forma consciente, não vamos fazer loucura, né? Vamos, de uma forma consciente, apoiar ele ali de todas as formas. Se você vê que ele tem potencial, se você vê que ele depende muito do teu apoio, pô, vai porque vale a pena. É isso, mano. É um relato sensacional, né, galera? Assim, é um bastidor, né? a gente fica arrepiado aqui, que você vai imaginando. Você vai entrando ali naquela cena, né, pra tentar, de fato, vivenciar uma ideia, ali, uma a ideia, noção uma de como dimensão do que foi. E, poxa, você como pai, né, do Vitor Hugo, que, como você bem falou, em 2022 foi muito bem, foi uma ótima temporada, ganhou a Copa do Brasil, a Libertadores com o Dorival Júnior, né? Sempre entrando, participativo, jogos também como titular, fazendo gols também. E você, cara, lá do campo do Sampaio, do futsal, aquela guerra, aquela luta toda, né? Olha onde nós estamos nesse momento, né? É uma coisa que... não só para você que é o pai, a família do Vitor Hugo, mas para quem gosta de futebol, para quem gosta de ver pessoas felizes, história de superação, o bem, né, vencer, assim, a felicidade daqueles que batalharam, se dedicaram, fizeram por onde, tiveram um trabalho honesto, conseguir alcançar os seus sonhos, né? Porque às vezes as pessoas só pensam em si, mas assim, você se sentir feliz, você, poxa, caraca, os olhos brilharem de você ver a outra pessoa alcançar um sonho, eu acho isso muito legal. Parabéns, muito cara. Bom, é muito
Muito bom. Muito bom. E assim, é bom a gente conhecer o bastidor, porque a gente vê na TV, poxa, né, não só o Vitor Hugo, mas também outros atletas, mas tem muita história ali por detrás. É muita história. É a história ali da perseverança do atleta, da resiliência, da família. Entendeu? Assim, cada um tem uma família de uma maneira que dá para dar um suporte diferente, outros mais, outros menos, mas de certa forma eles venceram, que para chegar realmente até ali no alto rendimento é muito difícil. É muito degrau, muito degrau. E infelizmente, né, como a gente fez uma estatística ali, são poucos, muitos poucos que chegam nesse nível. E que bom, graças a Deus, que o Vitor Hugo é um desses, né, e tem muito ainda a almejar. E dando sequência, Wellington, como é que foi para você, né, como pai? É um pouquinho do gancho dessa última pergunta, mas fazendo um adendo, ver o Vitor Hugo chegar no Flamengo com 12 anos, né? Sim, 12 anos. Passar aquele processo de formação que é difícil, muito difícil, ainda mais se tratando de clube grande, você ir passando as etapas até chegar ao profissional. Como é que foi para você como pai, ver seu filho estrear no profissional, chegar ali, como é que foi o primeiro jogo dele, né? E complementando um sonho aí, de um dia, se Deus quiser, o Vitor Hugo também chegar à seleção brasileira principal ali, que esse é o caminho, mas faz esse resumo aí. Só falta a principal, né? Só falta a principal. 15, 17, 20. E tá no caminho. É um sonho, Então, assim, nós chegamos no Flamengo com... Tem as fotos aí, se puder colocar, de toda a trajetória do Vitor Hugo no Flamengo. O Vitor Hugo chegou no Flamengo com 12 anos, né? E ali que eu parei pra pensar que, pô, aqui as coisas, acho que no futebol o negócio tá ficando sério. Por quê? Até ali, aquele momento, eu levava meu filho pra treinar pra poder, assim, como se fosse levar pra uma praça mesmo, pra se divertir, pra brincar. Eu não pensava que ele iria se tornar um jogador de futebol. E ele ouviu que o negócio começou a ficar sério, então a gente também começou a levar as coisas bem mais sérias, né? E foi passando o tempo, né? 12, 13, 14, 15. E assim, o Vitor Hugo, por ser um menino muito disciplinado, o Vitor Hugo sempre foi muito disciplinado, né? A gente pega o feedback de todo mundo aí que você conhece. Se você perguntar, fala, pô, vem cá, como é que é o Vitor Hugo? Pô, às vezes as pessoas chegam pra mim e falam assim, pô, cara, teu pai é Vitor Hugo, né? Pô, cara, tá de parabéns. Eu já cansei de ouvir a mesma frase, pô, cara, teu filho é diferente, cara, teu filho é um moleque educado, menino do bem. Então, assim, eu fico muito feliz que eu falo, pô, isso é resultado da nossa educação, do nosso empenho ali, tá orientando, né? Tem horas que você... Aí, essa foto é muito top, cara. Essa foto é a gente na torcida. Né? Caraca, muito rápido. A gente na torcida lá e ele aqui sendo campeão da Libertadores. Olha, 3 anos depois, Caraca, né? Como é que pode, né? Olha só, cara. Muito legal. Sensacional. E aí, assim, esse trabalho da base, né? Como eu falei, nós chegamos lá no Sub-12, aí 13, 14, 15, passando aquele processo todo que você sabe que é difícil. Todo ano tem aquela famosa barca, que é o terror de todo mundo. A barca passa. Aí tem aquele pai que é o mensageiro da... Como é que a gente fala? É o mensageiro... Só traz notícia ruim. Ó, tô sabendo aí que tem 10 pra ir na barca. E tu fala, ai meu Deus. Será que só traz notícia ruim. Será que... Não sabe nada às vezes. Tem gente que parece que gosta de noticiar desgraça, cara. Não, geralmente... Pra criar aquele burburinho. Geralmente esses pais não sabem nada. Isso. Ele fala, pô, não, conheço fulano lá dentro, lá, ó. Tem 10 aí da categoria que vai cair. Aí tu fala, ai meu Deus do céu. Esses aí já sai até de perto. Pô, melhor se afastar. Melhor coisa. Então, assim, esse processo todo, né, quando o Vitor Hugo foi pro Sub-15, ele foi convocado para a seleção, as coisas acontecendo, Sub-17, estava no 16, e aí, quando ele chegou, né, no 15 eu já estava muito confiante, falei, pô, cara, não tem como retroceder daqui, ele vai. Mas, sabe, diariamente é aquela dúvida, né, diariamente é aquela preocupação, né, da gente pensar, poxa, será que vai chegar mesmo, será que não vai? E aí ele com 17, até uma história legal, quando ele foi pro profissional, né? Que geralmente os meninos vão pro profissional, né? Vai lá, treina e volta. Isso. Vai lá, treina e volta. Aí um dia ele chegou pra treinar, aí os meninos que conhecem ele já há muito tempo, chamam ele de Vitinho, né? Quem conhece já há muito tempo. Ô Vitinho, pô, veio aí o supervisor e mandou tu subir, cara, pra treinar lá. Aí o Vitor Hugo, pô, para de bobeira, cara. Tem aquela resenha, né? Pô, para de bobeira. Os caras, é sério, cara. Vê aí, te procurando aí, pra tu subir pra treinar lá em cima, cara. Não vai, não?
Ele, para de bobeira. Ele foi se arrumar, sentou, pegou a chuteira. Normal. E tal. Aí daqui a pouco, cara, de novo, cara, é sério. Ele te chama aí, tu não tava aqui pra treinar lá em cima. Aí o Vitor Hugo, pô, cara, para de bobeira, cara. Deixa eu me arrumar aqui e tal. Pô, daqui a pouco entra o coordenador. Vitor Hugo. Ele fala, vamos, bora. Treinar lá em cima. Aí o Vitor Hugo, caraca, é verdade, mano. Aí pegou. Todo aí animado, foi, né? Caraca. Pô. Aí ele falando pra mim, pô, pai, fui. Pô, essa foto é maravilhosa, cara. Mas fui assim, caramba, tomara que tenha alguém lá aqui da base, né? Porque tu chega no ambiente, né? Só você? Aí os meninos que treinavam com ele, foi até um negócio muito legal, sabe? Os meninos falam assim, ô Vitinho, tu vai e não vai voltar mais não, cara. Pode ficar tranquilo. Aí ele falou assim, caraca, tipo assim, os meninos mesmo que treinavam com ele, falaram, pô, tu vai e não vai voltar mais não. E realmente foi o que aconteceu. Ele foi, acho que uns 2 ou 3 dias depois, teve uma viagem pra fora, não lembro se foi pro Chile. Ele nem entrou, né? Foi em abril de 2022. Ele foi pra lá, não jogou. E aí, no dia 1º de maio, se eu não me engano, ele estreia, dá o passe da assistência pro João Gomes, de letra, a bola ia sair, ele do lado da trave ali, ele deu de letra, o João Gomes fez o gol, tu lembra? Lembro desse lance. Pô, esse jogo aí deu assistência e já fiquei... Foi no Carioca? Não, foi Copa do Brasil. Copa do Brasil, Copa do Brasil, foi Copa do Brasil. Foi contra o Altos, Contra primeiro o Altos. jogo. Isso, eu lembro desse jogo. 1º de maio, se eu não me engano, de 2022. Foi exatamente. E aí... Qual foi o treinador que subiu que ele? puxou ele? Paulo Souza. Paulo Souza. Aí no segundo jogo, né? Dia 11 de maio de 2022, ele entrou lá em Volta Redonda contra o Altos. Segundo jogo da Copa do Brasil. Gol de cabeça. Aí ele faz o primeiro gol dele, né? Que foi contra o Altos, assim, pô... Primeiro gol, a gente ficou... Pô, e no dia do aniversário dele. Que isso, que Caraca, presente. cara, olha só. Como é que pode? Que legal. Primeiro gol no Profis. Dia 11 de maio, primeiro gol no profissional, ficou marcado, né? Aí, primeiro gol tu já não esquece, né? Ainda no Flamengo. E no dia do aniversário. E aí, assim, ali a gente falou, pô, agora tá na mão de Deus. E ali foi, pra mim, foi vou te falar, uma felicidade tão grande, porque eu, quando eu levava o Vitor Hugo pra treinar, não sei se você conhece o Ninho. Quando você entra no Ninho assim, primeiro é o profissional e lá atrás é a base. Isso. E eu passava com o Vitor Hugo ali, eu estendia sempre a mão, cara. Todo dia, Felipe. Simone, sabe o que é todo dia? Eu passava pelo profissional, eu estendia a mão e falava assim, filho, em nome de Jesus, um dia você vai estar aqui treinando. Profetizou. Profetizava sempre. E todo dia. Eu passava com ele, já estava acostumado já. E eu sempre profetizava. Maracanã. Todas as vezes que eu passava no Maracanã, independente de eu estar com... qualquer pessoa podia estar trabalhando. Nem que eu falasse assim, né, só no pensamento, eu estendia a mão e falava, em nome de Jesus, um dia eu ainda vou ver meu filho fazer um gol aqui nesse lugar. Vou ver meu filho jogar e fazer um gol. E assim, cara, eu tenho o maior orgulho de falar, porque assim, Deus é muito bom, sabe? Deus proporcionou realizar esses 2 desejos que estavam no meu coração, porque antes da gente ter o desejo, é Deus que coloca. E assim, eu consegui ver o meu filho estreando no profissional e pude ver ele fazer um golaço no Maracanã, que foi contra o Atlético Goianiense. Sim, aquele gol de cobertura. Que ele ganhou na velocidade, cavou ali, na saída do goleiro. Aquele gol ali que eu vi, não consegue sair da minha mente. Então, assim, eu lembro que eu fiquei emocionado, né? O segurança, pô, tá chorando. Eu falei, pô, cara. Como é que não? Tem como, mano. Não tem como. Ele, caraca, tá chorando. Eu falei, pô, tu não tem noção do que eu tô sentindo aqui. O que passamos pra ter esse momento, cara, né? Então, assim, por isso que eu falo, cara. A gente, das nossas vontades, sempre prevalece a vontade de Deus. Por quê? O ano de 2022 foi um ano, para mim, até hoje, o ano mais importante, assim, de felicidade. Por quê? Em janeiro de 2022, eu conversando com o empresário do Vitor Hugo, eu falava assim, pô, cara, tô torcendo em janeiro de 2023, tô torcendo para de repente o Vitor Hugo jogar pelo menos o Carioca no profissional, né, cara? Pô, será que vai dar, cara? Pô, tô torcendo. Olha a minha cabeça, olha o meu coração. Seu sonho ali para o sonho que Deus tinha, né? Muito maior que Deus tinha. O meu sonho, vê se vocês estão entendendo, o meu sonho em janeiro de 22 era que ele jogasse o Carioca profissional de 23. Que era o campeonato mais acessível. Mais acessível. Que eles botavam o menino lá da base. Isso. Olha o que Deus fez em 2022. E Deus fala, né, que ele faz muito mais do que a gente pede do que a gente pensa. Poxa, e assim,
Aí em 2022 fomos campeão da Copa do Brasil, ele jogando, Libertadores ele jogando. Pô, assim, eu falei, caramba, a gente pede tão pouco, né? Deus tem preparado coisas pra gente tão grande. E eu almejando ali, né, não querendo diminuir, mas assim, Deus fez a gente ganhar a Copa do Brasil, a Libertadores, depois de 24 ganhamos o Carioca. Isso. Muito Muita bacana. coisa Então, assim, ali. E o Vitor Hugo sempre, desde a estreia dele, eu acompanho muito futebol, enfim. Eu vi, cara, ele joga com uma personalidade, né? Eu vi, cara, é um dos poucos meninos que eu vi subir nos últimos anos ali, principalmente no Flamengo, que a pressão é muito grande. Sim. E a oportunidade, às vezes, é aquele jogo que você vai entrar e tem que dar a vida. Mas ele entrava com uma naturalidade, cabeça em pé, e distribuir o jogo, força física. Sempre ele, mesmo com 17, 18, ele não deixava assim uma distância para os caras que já eram profissionais e na disputa ali ele ganhava. Falava, pô, cara, é um menino que joga com personalidade. Maturidade ali, uma né? maturidade, não tem medo de jogar. Você né? acredita que a minha maior preocupação era essa? A minha maior preocupação, o que mais eu ficava com receio, era o comportamento dele na estreia. Não era, não queria que, fargou, não. Eu queria ver como ele ia se comportar no primeiro jogo dele, porque é ali que decide tudo. O comportamento dele no primeiro jogo é que ele vai, tipo assim, ficou à vontade? Top. Beleza. Se travou, aí já tu sabe que dificilmente volta. Então, quando ele jogou, com personalidade, todo mundo falando, cara, parece que o menino joga já há um tempão, não sei o quê. Eu falei, graças a Deus. E não é só subir, né, o profissional, é se manter numa constância evolutiva, com a mente forte, com os princípios ali, Sim. né, que você tem, de um bom caráter, de integridade. Justamente. E também de não deixar aquilo ali subir a cabeça. Ainda mais que ele é tão jovem, né, que a gente sabe que aconteceu de terem tantos talentos aí que tinha tudo para poder se desenvolver ainda mais, mas ficou no meio do caminho. Sim. Porque não teve uma mente forte, não teve ali maturidade para poder permanecer. Tem isso também. Simone, isso aí que você falou é muito importante, porque eu costumo dizer que quem dá a estrutura é quem dá o limite. Então, se a família dá a estrutura, é a família que dá o limite. A família tem que se preocupar muito em dar estrutura para o jogador de futebol, porque se ele vê a estrutura no coleguinha da esquina, se ele vê a estrutura em qualquer pessoa que vai dar um limite para ele. Na verdade, ele não vai ter limite. Então, a estrutura familiar é importante porque ela dá aquele limite, né, da questão familiar para o atleta, porque ele sabe que ele tem uma família ali que em todos os momentos está dando suporte para ele. Ele pode ganhar milhões, mas ele não pode esquecer da essência dele ali. É pai e a mãe. A conta bancária esquece, isso não tem nada a ver. Exato. O Vitor Hugo, a gente está falando aqui do Vitor Hugo jogador, mas para mim eu olho para ele como meu filho. Então, assim, o meu filho até hoje ele me fala comigo, pai, queria fazer isso. Sempre me pergunta alguma coisa, tá casado, já vai ter o nenenzinho dele agora no meado do ano, mas assim, tá sempre falando comigo. Entendeu? Então, acho que a gente tem que se preocupar muito em dar uma estrutura familiar para os jogadores, os atletas, para poder eles não se perderem no meio do caminho. Por quê? O jogador de futebol ele é muito cobiçado em todas as áreas. Todas. Né? Quem não quer, de repente, pegar um jogador aí que tá no auge e levar para uma festa da tua casa? Né? Só para você poder falar para os teus colegas que o cara é teu amigo. Tem um jogador de futebol. Então assim... Os aproveitadores, né, que tem aí. Justamente. Então, assim, tanto é que o trabalho par de jogadores, né, que a gente faz um trabalho para poder justamente, Felipe, Simone, para poder ajudar os pais a dar uma estrutura legal para os atletas, porque eles passam por tantas coisas, e se o pai não tiver ali uma orientação direcionada a conduzir bem a carreira do atleta, o atleta se perde. E a gente já vai entrar nesse gancho aí, justamente isso. É o que incentivou, né, a tomar a iniciativa do projeto, né, Pai de Jogadores, e quais são os principais objetivos e como tem contribuído para ajudar outras famílias o projeto. Simone, o projeto Pai de Jogadores começou, né, dos próprios pais da base começavam a me perguntar, Wellington, tô com uma dúvida disso, me orienta naquilo, o que eu faço? E aí eu comecei, através da minha experiência, comecei a orientar as pessoas. E coisas que para mim, devido à experiência que eu adquiri nesses mais de 15 anos, conduzindo bem a carreira do meu filho,
Eu tinha facilidade em resolver o problema das pessoas que para elas parecia ser um problema tão grande. E aí depois o feedback era tão positivo que eu falava assim, caramba, pô, o que para mim é tranquilo, para a pessoa parecia que era um monstro. E as pessoas agradeciam, falavam, poxa, tu me ajudou muito. E aí acabava que criava uma relação ali de confiança. Então tudo que a pessoa precisava eu estava ali ajudando, orientando. Eu mesmo tomava a iniciativa de ver algumas coisas acontecendo, chamava os pais e falava, poxa, não faz isso, faz aquilo. Por quê? Eu, no decorrer da caminhada, da trajetória do Vitor Hugo, eu vi muitos pais ficando, né, o atleta ficando pelo caminho por causa de algumas atitudes, né, próprio tanto do jogador quanto dos pais. Algumas atitudes ali erradas, algumas decisões erradas que você toma, às vezes até na emoção, às vezes até por falta de conhecimento. Você toma uma atitude, uma decisão, né? Quantos pais a gente conhece que tirou o filho de um clube porque o filho foi reserva? Eu conheço muitos. Então eu trabalho justamente, né, para ajudar esses pais, que tudo é um processo, pô. Ele é reserva hoje, amanhã daqui a pouco ele treina melhor, passa a ser titular, de repente muda o treinador, daqui a pouco ele melhora, o outro cai. Futebol é assim. E assim, eu gosto muito de orientar os pais na questão da estrutura familiar, naquele suporte, porque as coisas que eu vi no decorrer da base do Vitor Hugo, alguns meninos que eu conheço até hoje, que infelizmente não chegaram, eu falo assim, poxa, eu não quero ver, eu quero aumentar esse 1%, que a gente fala que é 1% só que chega, mas eu acho até que é menos. É menos. Eu acho até que é menos. Mas assim, o meu objetivo é aumentar. E como eu consigo aumentar essa porcentagem? Orientando e ajudando os pais, para que os pais possam ter uma estrutura para ajudar os filhos. Porque na base, quem é que toma a decisão da vida do filho? O pai, são os pais. Os pais responsáveis. Um menino com 10, 12, 14 anos, quem decide é o pai. E se o pai não tiver uma estrutura ali, ter condições de ajudar aquela criança, ele vai acabar com a carreira da criança, não porque ele quer, mas porque de repente ele não está sendo bem orientado ali. Às vezes até na emoção também, porque eu também já errei, né? E através até dos meus erros, hoje eu consigo ajudar, né? O que eu acertei eu consigo ajudar os pais hoje em dia. E eu digo que a estrutura familiar é importantíssima para conduzir a carreira do atleta. Nenhum atleta consegue chegar hoje, né, se ele não tiver um pai, uma mãe, uma estrutura familiar ali por trás, conduzindo a carreira dele. Não tem como. Sozinho, então, a gente, quando você vê um prédio bonito, um prédio lindo, todo espelhado, bonito, você olha aquele prédio ali e você fala, poxa, que prédio bonito. Mas aquele prédio bonito ali, a gente não consegue ver o quê? A estrutura. E os pais são assim. Os pais são aquela estrutura ali que faz aquele prédio ficar bonito. Por exemplo, eu tinha muito receio de tornar público essa minha missão de ajudar os pais, porque eu sempre fui muito reservado. E quando você toma a iniciativa de ajudar os pais, você acaba que, né, aparece em podcast, aparece numa entrevista, aí você vai fazer uma palestra, um curso, uma mentoria, acaba que você fica muito exposto. E eu tinha esse receio, só que eu falei, poxa, eu não posso deixar de lado o que Deus colocou no meu coração por causa de vergonha de ficar exposto. Se Deus colocou no meu coração essa missão de ajudar os pais da base, eu vou. Então, assim, eu lutei contra uma coisa que eu tinha muita vergonha de ficar exposto, mas com o objetivo de ajudar os pais mesmo. E graças a Deus, através de palestras, através de mentoria, através das ajudas e orientações que eu venho dando aos pais, graças a Deus a gente vem tendo bons resultados. Porque os pais saem da palestra e falam, poxa, Wellington, você mudou a minha vida. Com a tua experiência, tudo que você dividiu com a gente aqui, você mudou a minha vida. Então eu fico muito feliz, né? E cada vez mais a gente vem estudando, né? Eu estou trazendo agora psicólogo para trabalhar junto com a gente, porque a gente precisa também, né? Porque as mentorias que eu faço, a palestra, né? Eu necessito também de uma profissional, porque a parte psicológica também é fundamental nessa construção. Então, assim, é um presente que Deus colocou no meu coração e eu estou conseguindo dividir com os outros pais da base e eu estou vendo um resultado positivo nisso. Amém. E muito bom que você está dando sequência e passo a passo, degrau a degrau, construindo esse legado. Esse legado que não é só do Wellington, é um legado coletivo, em conjunto. Quantas pessoas, quantos pais, quantos futuros jogadores aí, independente do clube que vai atuar, ao ápice, onde vai chegar, mas, poxa, conseguiu aquelas dicas, aquele direcionamento,
aquele suporte ali que o Wellington deu, aquele toque que às vezes para você é uma coisa, como você falou, já do dia a dia, aquela pessoa não conseguia enxergar, né? Justamente. Então é um trabalho de extrema importância. Ô Felipe, duas coisas que me impulsionaram bastante em tomar decisão mesmo de vestir a camisa, de ir para dentro para ajudar os pais da base. Uma foi que eu cansei de ver, né, às vezes os pais tomando algumas decisões, né, que acabava que até o filho também tomando algumas decisões erradas que paralisava ali a carreira, né, desistiam devido a algumas decisões erradas, né, ficava pelo caminho. E eu falei, não, eu tenho que ajudar essas pessoas. Cara, uma palestra, uma orientação, você faz a diferença na vida dessa pessoa. E a outra que é o que mais me estimula, eu quero fazer os pais de jogadores de base que estão vindo agora, eu quero que eles sintam o que eu senti, cara. É isso que eu quero. Esse é o meu maior desejo, fazer eles viverem o que eu vivi até aqui. Eu creio em nome de Jesus que vou viver ainda muita coisa ainda boa, né, no meio do futebol, através do meu filho, da minha família, mas eu quero fazer esses pais que estão sonhando em ver o filho se tornar um jogador de futebol, esses pais que estão na caminhada, sofrendo ali no dia a dia, que tem pai que, tem dificuldade até de conseguir um dinheiro de passagem, uma condução, sai de uma cidade, vai para outra, sai do emprego. Então, assim, são muitas histórias que se repetem, que a gente sabe a dificuldade que eles passam. Então, eu quero ver esses pais com a mesma sensação que eu tive, de olhar assim e falar assim, sensação de dever cumprido, uma alegria, uma felicidade, valeu a pena. Eu quero fazer eles falarem essa palavra, valeu a pena tudo isso. E vai conseguir, né? Se Muitas Deus quiser. histórias, testemunhos, muitos depoimentos vão ter aí alcance através do projeto. Parabéns. É isso que eu quero. Com certeza, estamos sempre aí na torcida. É isso que eu quero, pô. E dando agora uma sequência, um momento mais irreverente, conta aí pra gente, Wellington, assim, nessa trajetória sua, como mentor e dando suporte a pais, ou até mesmo na carreira aí de formação, até chegar ao profissional do Vitor Hugo, uma história super engraçada, que você fala, cara, essa história, assim, a gente, só de lembrar, só de pensar, morre de rir, foi uma resenha muito boa. Teve uma história assim que o Vitor Hugo me contou. Né? Não serve. Nós somos cristãos, né? E o Vitor Hugo, acho que ele estava no sub-15. Eu acho até que foi essa viagem que apareceu o troféu México? Ali, Dubai e Itália. Dubai. Eles fizeram uma viagem para Dubai e para Itália, ficaram 26 dias fora. Primeiro foram para Dubai, depois foram para Itália. E aí foram campeão, o Vitor Hugo foi o melhor jogador, foi ótimo. O Vitor Hugo me contou que, acho que foi na Itália, que eles estavam num hotel. Aí, na base, sabe como é que é? Tipo, 3 num quarto, ou 4, 3 aqui e tal. Diz que ele tava dormindo, cara. Daqui a pouco, do nada, entrou uma galera correndo no quarto dele. Ele, o que foi? Ele tomou aquele susto, né? O que foi? Os caras, Vitinho, Vitor Hugo. O que foi, cara? Cara, vamos lá no meu quarto, cara. Você tem que ir lá no meu quarto. Ele, pra quê, cara? Não, cara. Tem alguma coisa mal assombrada do lado, tu não é crente, cara? Tu tem que ir lá orar lá, cara. Vamos lá. Aí o Vitor Hugo, peraí, cara. Não, vamos lá, senão a gente não vai conseguir dormir, não. Resumo, todo mundo dormiu no quarto dele. Caraca, eu falei, que isso, meu Deus? Eu falei, filho, tu não foi orar lá, não? Aí, pai, eles até desistiram, eles queriam ficar no meu quarto mesmo. Não queria nem voltar mais pro quarto deles. Dos quartos que tinham, sei lá, 3, 4 3, 4 foram pro quarto dele. Que não conseguia dormir. Eu não sei se tinham, acho que era 4 e 4. Eu falei, filho, por que tu não foi lá orar? Eu falei, pai, eu até me coloquei à disposição para ir lá orar, mas eles nem queriam mais, ficaram com medo, preferiram ficar no meu quarto, todo mundo dormindo no chão. Deu certo no final. Deu certo, ficou todo mundo. Depois tinha outros dias para ficar lá. Essa parte eu já não lembro, mas vou te falar. Tinha que orar, uma hora tinha que orar, porque, quarto, né? Vai ficar naquele quarto lá direto e provavelmente dormiram no chão, né? Porque não dá acomodação. Não tem como, cara. Aí essa história, eu ria muito. Toda vez que a gente lembrava dessa história, a gente falava, caramba, Vitor Hugo. Mas bacana, mas né? Essa questão da credibilidade, ter visto ali nele um diferencial. Justamente, legal. Eu achei legal, porque assim, os atletas veem ele como, não só como cristão, mas né, uma referência. Suporte, uma referência. Vamos chamar o Vitor Hugo pra orar, cara. Coitado, Vitor Hugo, acho que tinha 15 deu bom anos. testemunho, né? Legal, cara, isso foi muito bom. E aqui, né, pra complementar, quais são as características principais do projeto, né? Você falou um pouco dos objetivos, né? E assim, qual foi, assim, essencial para poder ter um alcance de se tornar um atleta? Dentro do projeto, vocês, né, mentoriam mais os pais, mas também para poder estar
tendo ali uma assessoria também para os atletas. Sim. Mas dentro disso, quais características do pai de jogadores que acredita ser essenciais para poder ajudar aquele pai a levar o filho a se tornar um jogador de futebol renomado? Não digo renomado, mas que tem ali uma carreira promissora. Sim, todos nós sabemos que é difícil, né? E não é uma receita de bolo também, né? Não é uma receita de bolo. Não é. Justamente eu ia falar isso, porque os pais, às vezes, eles vinham me procurar achando que eu tinha uma receita de bolo. Pô, porque sempre a pergunta era sempre as mesmas, né? Pô, cara, como é que foi pro Vitor Hugo chegar? Aí eu falo assim, pô, cara, acontece muitas coisas. Mas, assim, o que eu sempre converso muito com os pais, que é o início de tudo, é sempre o comportamento dos pais. Porque, assim, os pais, eles são o tempo todo observados pelo clube, né? Às vezes os pais acham que o treinador acha que o clube é adversário dele, só porque às vezes não bota o filho para jogar naquele momento. Mas, poxa, tem muitos atletas aí que ficam o ano todo na reserva, no outro ano joga. Então, assim, tem que ter paciência e resiliência, porque senão você não consegue. Então, eu procuro primeiro mostrar para ele a realidade do futebol. Porque ele precisa entender que o filho dele pode ser o melhor jogador do mundo daqui a 10 anos, sendo reserva esse ano que vem e outro ano. É possível. Porque o filho dele está com 8, 9 anos. Ele tem que ser titular. E se for reserva também no profissional, ele tem que se dedicar para poder treinar mais, jogar mais. Então, assim, eu faço um trabalho que eu mostro para ele o que eu vivi, eu mostro para eles o que alguns pais que estavam ao meu lado, nós temos vários relatos, e tudo que eu falo é tudo baseado em fatos reais. Tudo que aconteceu mesmo, né? Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo de um atleta rápido, uma coisa rápida. O atleta era o terceiro lateral do clube. Terceiro. E aí, né, o pai meio assim, né, querendo tirar o filho, o time foi jogar fora, um campeonato fora. Foi fora, levou o titular e o reserva. E ele ficou, sendo o quê? Titular. Que tinha campeonato local. Outras competições, jogando. E o time foi viajar para fora do Brasil. Foi embora. E ele jogando. Chegou na final. No jogo da final, antes, né? Ele pensou o quê? Pô, o pessoal foi viajar. Tô bem, tô jogando bem. Até gol fiz. Pô, eu vou jogar. Pô, o técnico voltou com o time todo. O que ele fez? Botou quem voltou, né? Botou quem voltou. E ele, que era o terceiro, voltou a ser o terceiro. E nem pro jogo foi. Afinal. Levou o time junto com o elenco pra final e não participou. Aí eu digo pra você, a gente como pai, na emoção, o que a gente faz, cara? Revoltado, é duro. né? Revoltado. E aí, o que o pai fez na emoção? O que qualquer pai que não passa lá pelo par de jogadores, que dá uma orientação, que faz um trabalho direcionado, como eu não tive orientação na minha época, sempre foi uma orientação divina, o pai ficou chateado e tirou o filho, do clube. Um clube grande. Tirou o filho. Não aguentou, é difícil, né? Aí tirou. E aí, o que acontece? Passa um tempo depois, o titular se machuca e o reserva sai para outro clube. Menos de 6 meses depois. Aí o outro ocupou o lugar que seria ali. Ele que era para ser o titular. E aí que a gente fala na paciência e na resiliência. Esse rapaz, ele é meu amigo até hoje. E eu sempre falo com ele, eu falo essa história nas palestras, eu falo em qualquer lugar, eu falo porque é um ótimo exemplo para aqueles que estão na reserva, terceira, e fica falando que é melhor sair daqui. Mas melhor não é sair. Melhor é você trabalhar para você subir ali. Porque o problema que você tem aqui, que você acha que é um problema de ser o terceiro jogador ou de ser o reserva, se você for para o outro, você também vai ser. Só vai mudar o endereço. Então vamos trabalhar para tentar crescer aqui. Então eu dou sempre esse exemplo, porque se de repente o pai, que de repente naquele momento não tinha uma assim, foi nem emoção mesmo, né? Sim. Qualquer um, eu também poderia cometer isso. É compreensível até, né? Ele foi, tirou o filho, né? E o mais importante disso tudo, né? A gente conversa hoje, logo depois ele se arrependeu. Ele fala, poxa, não era para eu ter feito aquilo. Hoje o filho dele está até fora do país, né? Tá jogando. Mas ele fala, pô, Wellington, eu poderia ter acabado com a carreira do meu filho. Tava num time grande e eu tirei. E teve dificuldade, porque foi se pro realocar, clube, né? aí depois foi pro outro, aí depois foi pro outro. Hoje, graças a Deus, ele tá buscando o espaço dele.
entendeu? Não chegou ainda onde eles querem, mas está buscando. Mas poderia ter parado lá naquele processo, porque saiu de um clube grande, aí foi pro outro, aí não ficou, aí foi pro outro, aí ficou batendo, né? Poderia ter desistido, né? Então, assim, eu uso sempre esse exemplo para as pessoas terem paciência. Então, parte de jogadores, como você me perguntou, ela faz esse trabalho para poder mostrar para a pessoa que não é aquela coisa ali na hora. Não é aquilo ali, já vai ser titular, já é garoto com 8, 9 anos, já é jogador, já é... Não é assim, é um processo. Então eu faço esse acompanhamento com eles, né, através de consultoria, mentoria, e faço palestra também, para poder mostrar o processo. Porque através da minha vida, da experiência que eu tive, e através da experiência de pais que estavam com a gente nesse processo, a gente consegue encher eles de informação. No dia que eu comentei sobre isso em uma palestra, eu lembro que uns 2 ou 3 pais lá falaram assim, poxa, eu estou vivendo isso. Eu penso o tempo todo em fazer isso e já não vou fazer. Quer dizer, 2 ou 3 pais ali já tomaram a decisão de que não vão fazer aquilo. Então, assim, já é tipo assim, você conseguiu já ajudar 2, 3 famílias. Porque a vontade é, vou tirar. Fica na tua cabeça o tempo todo martelando. Não tá levando pro jogo. É reserva. Vou para outro lugar. Por quê? Geralmente o outro clube sempre fica falando, né? Pô, vem pra cá, pô, aqui tá sendo aproveitado aí. Aqui tu vai ser 10 e faixa. Sempre tem essas coisas, né? Aí chega assim, lá, se bobear, continua o mesmo processo. Então os pais, eu divido isso com os pais, né? Porque assim, tem muitas coisas na base que não tem como os pais que estão chegando agora, eles terem acesso. Então, só quem passou por aquilo ali que pode falar, pô, cara, não vai por esse caminho, não vai. O clube é teu aliado, o treinador é teu aliado. Não adianta você ficar na torcida xingando o treinador. Você é observado o tempo todo. Para um colega errar, jogar mal, para você machucar. Para o seu filho poder entrar dentro de uma condição adversa ali do outro companheiro, né? Não é legal. Não é legal. Então, assim, eu procuro mesmo preparar. Sabe por quê? O jogador, ele chega no clube, ele tem um preparador físico, não tem? Ele tem um treinador, ele tem um psicólogo, ele tem um nutricionista, ele tem uma alimentação boa, ele tem tudo lá dentro. A hora que ele olhar pro lado, levantar a mão, tem um psicólogo para ajudar ele. Ele é preparado ali o tempo todo ali. E quem prepara os pais? Quem prepara os pais? Então, quando eu falo assim, poxa, às vezes os pais cometem alguns erros, não é porque nenhum pai quer cometer erro, nenhum pai quer sair de casa e acabar com a carreira do filho, nenhum pai quer tirar o filho de um clube e levar para o outro, ele faz isso porque ele acha que vai dar certo. Só que às vezes é a maior besteira que ele está fazendo, mas ele faz com a intenção de dar certo, ele não faz para acabar. Então, assim, nenhum pai quer acabar com a carreira dele. Mas quando você tem um trabalho que você ajuda os pais, direciona ele a tomar as melhores decisões, a orientar, a contar fatos reais que aconteceram. Quando, pô, cara, o que você quer fazer? Pô, eu quero fazer isso. Poxa, cara, a probabilidade de estar errado é muito grande. Não é melhor você fazer isso aqui? Você orienta ele. Porque acaba que com esse trabalho de parte de jogadores, eu consigo ajudar o clube, porque o clube não vai ter um pai com problema, levando problema para ele. Não vai ter isso. Não vai ter um pai problemático atrapalhando lá o clube para trabalhar, um pai batendo na porta, querendo questionar alguma coisa. Acaba que esse trabalho de parte de jogadores ajuda o clube e ajuda o empresário também. Que o empresário não vai ter dor de cabeça com pais. De ficar toda hora também procurando clube para alocar, né? Por que esse menino não para 6 meses no lugar? Toda hora até trocando de empresário também. Porque tem pais também que quando tem problema com o clube, geralmente tem com o empresário. Fica trocando vários empresários. Fala, em 2 anos, 4 empresários. Em 2 anos, 3 clubes. Então, assim, é um trabalho que acaba que eu ajudo os dois. Eu ajudo o clube e ajudo o empresário. E melhor ainda, né? A família e o jogador. Porque eu falo para os pais o seguinte, eu não vou garantir para você que o teu filho vai chegar. Não tem como eu garantir isso. Mas eu posso te garantir que eu não vou deixar você atrapalhar a carreira dele. Pelo contrário, eu vou te ajudar para você ajudar a conduzir a carreira dele. Maravilha. É isso. Bom, sensacional. E é isso. Só um adendo que você falou assim, às vezes o atleta foi reserva e na base durante alguns anos e quem sabe um dia não vai ser o melhor do mundo. Isso aconteceu em fato real o Kaká, né? O Kaká durante a base do São Paulo teve muito pouca oportunidade, até que um dia ele conseguiu, depois de muito trabalho, o elenco principal tinha viajado para jogar uma competição fora do Brasil e ele ficou, porque ele tinha voltado de lesão, e aí
não sei se era o Vadão, o treinador do São Paulo, na época era um torneio Rio-São Paulo, precisou de um meia, o meia que estava lá era o Kaká. Quando ele foi, treinou, arrebentou, jogou a final contra o Botafogo, entrou no intervalo, fez 2 gols. Nunca Cara, mais quem é saiu esse do São menino aí? Paulo. Nunca mais saiu do São Paulo, se tornou o último brasileiro a ganhar uma bola de ouro e jogar tanta bola, O futebol né? é assim, né? Olha que loucura. A gente pensa que é do... russa, às vezes. Só o Kaká, só isso. O futebol, ele é assim. Quantas histórias a gente tem que o jogador tá lá, não tem ninguém, chama fulano pra treinar aqui no profissional. Pô, o moleque sobe, arrebenta. Várias histórias assim. É o futebol, cara. Mas assim, pra ele tá ali, pô, o cara tava trabalhando, tava treinando, tava ligado ali. Não E foi e desistiu. aproveitou a Só oportunidade. Isso aí, aproveitou a oportunidade. Tava pronto. Tava pronto. O momento, eu sempre falei isso pro Vitor Hugo, sempre falei essa palavra. Que bate ansiedade, né? Pô, que ele foi um ano antes, ele foi pra Copa São Paulo e acho que nem jogou. Acho que entrou só um joguinho lá. Ele, poxa, pai, pensei que eu fosse, jogar e tal. Eu falei, não, calma, filho, calma. Fica tranquilo, vai dar tudo certo e tal. Porque o jogador, ele tem muita ansiedade, né? Ele tem muita ansiedade, ele quer que aconteça logo. As coisas aconteçam muito rápido. E esse trabalho para os jogadores, eu trouxe os psicólogos, porque chega na hora que o psicólogo tem que entrar para ajudar. Porque eu passo toda a minha experiência, né? E o psicólogo, ele vem ali tratando da saúde mental de cada um. Ele trabalha a parte da ansiedade, ele trabalha fase por fase, e a gente faz um trabalho em conjunto que vem te falar, tá dando ótimos resultados. Bom, graças a Deus. É. E agora, chegando aí na hora do quadro Tabelinha com os Manos, Soltar a vinheta. soltar a vinheta aí pra gente, tá preparado? Vamos lá, Tá né? pronto. Vamos Tá ver, pronto, vamos tem que ver. tá Tem que estar pronto. pronto, né? O tempo todo pronto. O Wellington vai passar pra gente aí, né? E pra galera os 11 tops aí, né? Do goleiro ao centroavante, dos melhores que você viu jogar, né? Pode ser, mas mesclando, se possível, um pouco da geração mais passada com a geração atual. Pode ter brasileiro, pode ter estrangeiro. Dá uma misturada aí pra Então montar essa seleção aí pra montar uma gente. seleção. Pode ser um de fora? Pode. Pode? É. A A seu seleção, critério. então vamos lá. Começando aí pelo goleiro. Goleiro, Tafarel. Tafarel. Lenda. Tafarel, que, pô. Goleiro Tafarel. Zagueiro, Davi Luiz Davi Luiz. e Juan. Juan. Davi Que Luiz. zaga, hein? É. Davi Luiz zaga. e Juan. Lateral, Marcelo. Lateral esquerdo, Marcelo. E o Gênio. Rode. Rodinei. Rodinei. Se tornou ídolo aí do Flamengo. No meio campo ali, é claro, Vitor Hugo, Vitor Hugo. De Bruyne, Eita. né? Que foi, eu perguntei por causa disso, que é o, pô. Não, De Bruyne é E cara. Andrei Santos. Andrei Santos começou no Vasco. Começou no Vasco. Volante também. Andrei Santos, muito bom. Lá na frente, né? Pô, lá na frente que é difícil, que é tanta gente boa, meu irmão. Trio de ataque Tanta aí? gente. Começar pelo Ronaldo Fenômeno. Né? É, lenda R9, né? Cara, Ronaldo Fenômeno. Neymar. Neymar. Tá voltando aí. Se Deus quiser. Pô, rapaz, e... Não sei como é que eles vão jogar ali. Não sei como é que vai ser ali. Eu vou botar o Vinícius Júnior ali. Vinícius Júnior. Eles dão um jeito deles ali, meu irmão. Eles dão Neymar, Vinícius Júnior e Neymar, Vinícius Júnior e o... Fenômeno. Fenômeno. R9. Ué, centraliza um pouquinho o Ronaldo, o O Neymar vem Ronaldo, mais de trás, abre o Vinícius Pô, e o De Bruyne É, ou o Vinícius Vitor vai Hugo mais encosta aberto. ali e pra o fazer... técnico? Treinador. É, e aí? Dorival, pô. Dorival é craque. E tá na seleção, né? E tá na seleção. É, pô, vai ter a data Dorival. FIFA aí agora. Verdade. Gostou da Pô. seleção, Sul? Gostei, muito bom, Ó, muito gostei, bom. Tá gostei bem, também. bem encaixado. Tô bem Aí vai ser bem esperançoso. disputado. Né? Fora os reservas que vão ter, né? A gente Sim, vai ter sim, tempo sim. de né, formar aqui os reservas, mas também vai ser uma boa disputa, né? Se tivesse ainda. Esse time aí é Isso aí é. qualidade de Isso aí é pra primeira. ganhar qualquer campeonato, qualquer Copa aí. E aí, É seleção. Ótimo. pensando rápido aí, essa seleção aí dá pra gente ganhar muita coisa. Né? Ah, sim. Mesclando Com certeza. experiência com os Com jumentões ali certeza. também. Ótimo, ótima seleção, arrebentou. E agora a gente tá aqui já, né? Caminhando. Bom, Os chegando ali processos. nos momentos finais, aí, na sua visão, como pai e gestor esportivo, né?
porque você é pai de atleta, de jogador profissional e também é um gestor com um projeto pai de atletas, pai de jogadores, desculpa. O Vitor Hugo deveria ter tido mais sequência no Flamengo, mais oportunidade no Flamengo, que agora ele está emprestado ao Southampton e está jogando na Turquia também para rodar e ganhar mais experiência, até por ser muito jovem. O Vitor Hugo deveria, na sua visão, ter tido mais oportunidade e sequência no profissional? Com certeza. Com certeza, porque a sequência no futebol é que te dá confiança. Você está o tempo todo ali jogando e com certeza ele deveria ter tido mais sequência, né? Você diz com o Tite, né? Porque foi quando ele teve muita sequência com o Dorival ali. Que ele subiu com o Paulo Souza. Com o Paulo Souza. O Vitor Hugo subiu com o Paulo Souza, aí jogou com o Paulo Souza, né? Aí Dorival jogou, Vitor Pereira jogou, Sampaoli jogou, aí quando o Tite chegou, que aí deu uma segurada. Né? E nesse momento eu achava que ele estava vindo tão bem que ele deveria continuar. Mas é aquilo, eu respeito muito porque o treinador, ele tem o time que ele entende que vai se adequar mais o que ele quer. Né? E os 22 não vai conseguir jogar. Jogam 11. Sim. Não tem jeito. E assim, o Vitor Hugo teve 5 treinadores no Flamengo e só não jogou com o Tite. Jogou pouco, né? Mas assim, é uma coisa que a gente super entende porque isso acontece em todos os clubes. Não tem como você jogar. E eu acredito que o Tite ele tenha acreditado, né, no time ali, que ficou bom para ele. Né, que ele entendeu que seria o melhor time para ele. O Vitor Hugo, infelizmente, não teve muita oportunidade e devido a essa pouca oportunidade que surgiu, né, a possibilidade dele ser emprestado, né, para estar jogando fora na Europa. E aí nós, como querendo, né, o jogador ele quer jogar, né, não adianta, ele quer jogar. E a gente com essa esperança dele estar jogando fora, né, para voltar ali a pegar a rotina mesmo de estar jogando jogo. E aí nós fomos, mas nós temos assim um amor muito grande pelo Flamengo. O Flamengo ele ainda é atleta do Flamengo. Ele é atleta do Flamengo, ele está emprestado. O Flamengo pra gente é muito importante, porque tudo foi ali no Flamengo, sabe? Nós vivemos muita coisa boa no Flamengo, né? Esse finalzinho que ele não jogou é uma coisa que é super compreensivo da nossa parte, porque a gente entende que cada treinador tem uma forma de jogar diferente, ele entende que um time é aquele ali, a gente respeita, porque o Vitor Hugo jogou com os outros 4. Teve gente que ficou na reserva, né? E essa pessoa que está na reserva tem que compreender também. Quando o treinador novo chegou, o Vitor Hugo foi para a reserva, né? Ou então não entrava, tinha jogo que ele não entrava, quando entrava, às vezes entrava pouco. Isso faz parte do futebol. Não tem como você achar que vai jogar os 22 porque não vai. Então isso aí faz parte do futebol. Pra gente isso é super tranquilo, de boa. E vamos tocando, porque faz parte. E se for pegar o Vitor Hugo com 20 para 21, já no profissional desde os 17, já vivenciou, já conquistou muitas coisas, já atuando num grande clube, um gigante do futebol brasileiro, mundialmente falando, o Flamengo. E num processo normal ele ainda está em desenvolvimento no processo de carreira, porque o sub-20, 20, 21 anos, é quando o atleta termina o processo de formação para começar a maturar para o profissional. Verdade. Então ele já está a passos à frente, né? Está atuando na Europa agora, ganhando mais confiança, num outro tipo de cultura de futebol, metodologia, está aprendendo muito lá também. Adaptação que é importante. Exatamente. Eu acho que os números que o Vitor Hugo conseguiu atingir no Flamengo são números muito difíceis de conseguir. Por quê? Você conseguir atingir, porque ele conseguiu fazer 100 jogos no profissional, né? Se eu não me engano, ele saiu, quando ele foi emprestado, ele estava com 106 ou 108 jogos. Então, um menino que vem da base, que sobe com 17 anos, num clube grande que é o Flamengo, você conseguir mais de 100 jogos é muito difícil. E atuando a 3 maioria. anos, E atuando, né? E você conseguir ser campeão da Copa do Brasil jogando, conseguir ser campeão da Libertadores jogando, conseguir ser campeão do Carioca jogando, é muito difícil. Então esses números aí a gente fica muito feliz, né, dele ter conseguido atingir, porque a gente sabe a dificuldade que é. Então a gente tem uma felicidade muito grande de ter vivido tudo isso no Flamengo
e a satisfação, né? Muito, muito feliz. Maravilha. E assim, o que você aprendeu sobre si mesmo, né, como experiência, é como um pai de um jovem atleta. Teve um aprendizado no meio disso tudo, né? Compartilha aí com a gente. Ó, vou te falar uma coisa, a gente se supera a cada dia. Por quê? O mundo do futebol é um mundo diferente de muitas coisas, cara. Realmente ele é o mundo do futebol. Eu vinha me superando porque cada dia que passava era um desafio diferente. E a minha visão era o seguinte, que se eu a qualquer momento, se eu fraquejasse, todo mundo fraquejava, porque o pai, né, pode ser a mãe também, que está ali à frente ali da família, ele é o maior responsável por tudo que vai acontecer com o jogador. Cara, se você não se organizar financeiramente para ter um dinheiro de passagem, para levar o filho para treinar, você prejudica teu filho. Se você não abrir mão de alguma coisa, pedir ao teu chefe para sair cedo, prejudica teu filho. Então, assim, eu fui aprendendo a me reinventar em prol do amor que eu tenho pelo meu filho. Então, eu pensava assim, ou eu tenho que fazer todo o sacrifício no mundo para eu conseguir realizar o sonho dele, ou ele vai ficar pelo caminho. Então, assim, eu comecei a ver a força que eu tinha junto com a minha família, porque a minha esposa, né, ela foi o meu maior suporte. Porque você fica aquele ali, pô, firme, forte, mas tem hora também que você não aguenta. E aí quem te dá o suporte? Pô, a minha esposa. Ela também é muito responsável por tudo isso. Porque ela que ficava ali também comigo, me dando força, me ajudando. Eu sempre à frente da parte do futebol. Minha esposa ficava muito na frente da parte da escola, porque a gente sempre valorizou muito o estudo. A gente não queria, em momento algum, que ele desvalorizasse o estudo por causa do futebol. Não, andava ali, ó, paralelo os dois ali, ó, futebol e estudo. Tanto é que com 17 anos já tinha terminado tudo, né? Então, assim, eu fui me reinventando em prol de conseguir dar uma assistência para o meu filho. Porque eu sabia que se eu parasse em qualquer momento ali, tudo parava, né? Alguns momentos ali principalmente teve uma situação, né, que o Vitor Hugo ele foi todos os jogos da seleção. Aí, se eu não me engano, foi 15 ou 17. Todos os jogos ele foi de 10 convocações, por exemplo, ele foi em 9. Pô, o que tu pensa? Na convocação tu tá dentro, pô. Pô, e no dia da convocação ele não estava. Aquilo ali foi um baque pra gente. Mas foi um baque, assim, que... Era convocação para o Mundial de Base? Não, era pro Sul-Americano. Sul-Americano, mas era uma competição importante, né? Importante pro Sul-Americano. E aí aquilo foi um baque, só que assim, naquele momento foi um baque. Mas como Deus já havia, né, preparado a gente, aí depois que a gente foi entender, né? Mas assim, se eu não ficasse firme ali, dando força pro meu filho, às vezes até eu me sentindo fraco, mas dando força para ele se levantar, para não deixar aquilo abater, porque eu sabia, porque se ele se abaixa naquele momento, prejudica tudo. Né? Você está num clube, você tem que pensar no clube também. Todo mundo quer ser convocado, todo mundo quer ir para a seleção. Isso acontece o tempo todo. Mas o que faz a diferença é a estrutura familiar ali. É você ter força para conseguir dar força para o teu filho. Né? Eu acho que isso é muito importante. A sua pergunta, eu me reinventei mesmo, me fortaleci, né? Eu busquei força onde eu nem sabia, força que eu nem sabia que eu tinha. Tudo em prol mesmo de conseguir dar assistência para ele, realizar o sonho dele. E hoje eu só agradeço a Deus, porque eu olho para trás, para coisas que eu vivi, eu fico perguntando assim, como eu consegui? A minha resposta é Deus. Porque eles passam por tantas coisas, cara, tantas coisas que um dia desse eu lembrei de uma situação que ele nem sabe dessa história. Vou contar aqui. Pode contar. Ele nem sabe dessa história. Teve uma época que, apertado financeiramente, né, eu tinha um relógio Aqualange. Não sei se tu lembra dessa época, Aqualange. Sim. E tava com a pulseira arrebentada. E tinha um colega meu que gostava muito desse relógio, sempre queria comprar o relógio. Aí eu falei, não, pô, vou consertar a pulseira e tal. Só que caído de dinheiro, como é que eu vou consertar a pulseira? A pulseira era cara. Rapaz, aí chegou no final de semana, cara, tipo assim, já no sábado, eu preocupado em levar ele para treinar a semana toda. Como é que eu vou botar combustível para levar a semana toda? E eu já no sábado preocupado, falei, caramba, não tem dinheiro, não tem cartão, não tem nada. Aí eu falei, caramba, aí já preocupado, e no domingo nada. E eu falei, poxa, vou vender o relógio.
Aí liguei pro colega, falei, pô, cara, vai comprar? Ah, quero. Aí comprei. Pode ver, o relógio é um relógio caro. O valor que eu vendi o meu relógio, eu levei ele a semana toda pro treino. Mas aí na outra semana já tinha um pagamento. Então, quer dizer, são coisas que só ele vai ver, é novidade isso, ele nem sabe disso. Nunca contei para ele isso. Mas assim, eu tô contando esse fato que me veio à mente aqui agora, para você ter noção de sacrifícios que os pais fazem. Aquilo ali era um relógio. Eu não deixei meu filho deixar de treinar. Eu dei um jeito, não fiquei pedindo emprestado a ninguém, até porque às vezes nem tinha. Às vezes as pessoas que estavam ao meu redor também nem tinha para me emprestar. Sim. A solução era aquele relógio ali. Aquele relógio ali arrebentado, que às vezes eu vendi por, de repente, 20% do valor dele, eu garantia a semana de treino. Chegou na outra segunda, eu já tinha meu pagamento, às vezes tinha ajuda de custo do clube, aí já voltou ao normal. Então, assim, cara, são sacrifícios que a gente faz. Né? Aí se tu falar assim, pô, Elton, tu vendeu, cara, eu vendia o que fosse para fazer. Né? É importante ele não faltar o treino. Isso é importante. Então, os pais têm que ter essa... não basta só você querer, né, que teu filho seja um jogador, não basta só você querer que teu filho seja um bom atleta, você tem que estar disposto mesmo a enfrentar esses percalços, cara. Que é difícil. Muito bom, muito difícil, bom. cara. Realmente, assim, esse é o bastidor que o telespectador... Nem ele sabe disso. Ninguém Não, vê, nem ele vê, nem agora, ele mesmo sabia, né? É. Então, assim, é muito, muito bom e muito importante ver esse apoio, não só o apoio do amor, do carinho, do cuidado, mas o apoio de estar disposto a sacrificar, porque o amor é esse, é isso, né? O sacrifício, é ter ali a disposição de viver o sonho junto. E quando você vê esse sonho realizado, você, como você falou, faria tudo de novo. Faria porque, tudo de novo. de fato, é o que faz a diferença. De fato, hoje, né, o Vitor Hugo ele já sabe muito desse bastidor, mas essa novidade ele também vai saber, com certeza vai ser uma forma de incentivo e de orgulho para ele, de alegria, de ver ele, poxa, já sabia que meu pai me apoiava, mas essa aí é a novidade, então mais ainda eu vejo o quanto que é ali a disposição, que não só ele, mas a mãe, né, como toda a família tiveram de sacrificar, isso é muito bom. E assim, e às vezes a gente vê o jogo de futebol, né, a gente não sabe a história que tem ali, é o que você falou, às vezes o jogador ele é injustiçado, jogou mal, aí né? Ali tem uma palavra ruim sobre aquela pessoa, sobre qualquer pessoa, mas não sabe que por trás daquilo tem uma família, tem ali uma história, teve ali um sacrifício. Então, acho que isso daí serve, né? Até mesmo para nós, como telespectadores, não só do futebol, mas de qualquer esporte, ou de qualquer coisa na vida. Ter mais empatia com o próximo, se colocar no lugar do outro. Isso daí, né, serve para todos nós, até para a galera aí, pro público, pra gente começar a olhar a vida de uma forma diferente, uma forma mais leve e começar também a ver ali as coisas com uma forma mais humanizada, né? Que eu acho que se todo mundo olhar dessa maneira mais humanizada, a gente vai respeitar mais as pessoas, respeitar mais o próximo, entender ali, às vezes, que a pessoa, às vezes, tá de uma forma, tomou uma atitude que às vezes não tá com humor tão bom, mas por que aquela pessoa não tá com humor tão bom? Alguma coisa levou, às vezes não tá no dia mal dela, por que você não pergunta assim, quer conversar? Tá tudo bem? Ao invés de você criticar, de você julgar. Então é muita coisa que envolve. E esse bastidor é o que faz a diferença. A vida do jogador é assim, né? Como ela é exposta o tempo todo, então eles estão passíveis a muita crítica, né? A gente tinha até falado com você, nós somos de Bento Ribeiro, né? Nascido e criado em Bento Ribeiro. E a gente tinha um sonho, né? Deus colocou um sonho no nosso coração, que assim que as coisas começassem a acontecer, a gente montasse um projeto. Nós montamos um projeto que se chama Projeto Vitor Hugo, né? Que é de futebol, de crianças de 6 a 16 anos. Nós tínhamos 250 crianças lá. Então, assim, o nosso sonho era o quê? Tirar as crianças da rua, né? Tirar as crianças de determinados lugares, afastar as crianças de drogas, afastar as crianças da violência. Por quê? Para poder aumentar a possibilidade de a gente conseguir formar um cidadão, né? Então, assim, eu acho que cada jogador daquele ali é um ser humano e cada um tem uma história. A gente não gosta muito de falar o que a gente faz porque não tem necessidade disso. Mas tem muitos jogadores que têm projeto, que ajudam as pessoas. E a gente só vê o lado, às vezes, quando ele erra uma bola. A gente, foi o que você falou, é verdade. A gente não conhece a história daquele jogador. Como é que ele chegou até ali. Quando você para ouvir, tu fala, caramba, já olha esse jogador com outros olhos. O cara é batalhador. O cara é do bem. Então, assim, eu falo, essa questão do projeto que eu tô falando aqui é algo que Deus colocou no nosso coração, que lá no nosso bairro faz muita diferença. As pessoas elogiam o tempo todo pela nossa iniciativa e é algo que a gente faz para ajudar mesmo. A gente não tem uma outra visão se não for ajudar aquelas crianças ali.
E assim, é muito importante essa empatia. Nós temos que ter empatia pelo próximo, tem que pensar ali, se colocar no lugar. Foi o que você falou, pô, concordo plenamente. Ao invés de criticar, pô, vamos ver o que está acontecendo, por que aconteceu isso, vamos ajudar. Assim, é uma esperança de um mundo melhor, né? Com certeza. Isso E o mundo está carente de empatia, carente. de solidariedade, né, de diálogo. Mas a gente carente. faz a nossa parte, a gente vai construindo e falando disso, chegando aos momentos finais, né? Nossa última pergunta aí para você, né? Na verdade, para você deixar uma mensagem, um legado para os pais de jogadores, de atletas que estão aí na luta, na formação, buscando esse sonho de ser um dia, quem sabe, jogador profissional. O que aí você tem de recado para deixar para eles? Eu, como um pai de jogador de futebol, né? Porque lá atrás eu era pai de um projeto de jogador de futebol, né? Na base. Quando o seu filho se profissionaliza, a gente pode falar, pô, não, eu sou pai de jogador de futebol, né? Eu digo que tudo que eu passei, tudo que a minha família passou, ela serve de motivação para que eu possa motivar outras famílias. Porque todos nós sabemos que é difícil, mas é possível. Se você procurar ter determinação, disciplina, orientar o teu filho ali, não deixar ele se perder nas coisas que acontecem, porque existe esse perigo. Quando o menino começa a crescer, aí pega o patrocínio de uma marca, aí já tem uma ajuda de custo um pouquinho melhor, aí já começa a achar que é alguém. Nesse momento que as coisas começam a cair, né? Porque já acha que é alguém, já não bota o pé, já treina de uma forma diferente, já olha os colegas de uma forma diferente. Então, assim, é esse momento que a família tem que chegar duro e falar, ó, tu não chegou a lugar nenhum, não. Eu, graças a Deus, eu nunca tive um problema com o Vitor Hugo em relação a isso, mas eu falava para ele assim, até pouco tempo atrás, falava, filho, a gente só pode dizer que a gente tem alguma coisa quando a gente tiver. Nosso carro está parcelado, nossa casa é alugada, a gente não tem um plano de saúde bom. Então a gente só pode dizer que a gente tem alguma coisa o dia que a gente tiver um bom plano de saúde, o nosso carro estiver quitado e a gente tiver uma casa. A gente pode dizer que as coisas começaram a acontecer. Porque às vezes você não tem nada disso e às vezes o menino já acha que não, que você tem que construir a tua vida. Então assim, eu oriento muito os pais que possam ter esse domínio mesmo sobre o atleta. Não deixar ele escapulir da sua mão, porque se você perder o seu filho das suas mãos, ele vai para o mundo e aí para você pegar de volta é difícil. Depois ele mesmo vai se arrepender de você não ter, né, ficado em cima dele ali, mandando ele se dedicar mais, mandando ele sair de determinada amizade, mandando ele se afastar de alguns lugares, mandando ele dormir mais cedo, acordar mais cedo, se dedicar mais aos treinos, se dedicar mais na alimentação. A função dos pais é essa. Quando se machuca, os pais que vai lá, botam o gelo, porque o pai, na verdade, ele é segurança, motorista, psicólogo, nutricionista, os pais são tudo isso junto. Claro, existem os profissionais, existem, eu respeito muito, mas a gente dentro de casa, nós somos tudo isso. Advogado, a gente defende, a gente cuida da alimentação, a gente é psicólogo, a gente é tudo. Então, assim, os pais, ele tem que realmente se dedicar, né? Eu estava num jogo de futsal, escutei o colega falar assim, pô, cara, pai de jogador agora virou profissão, falando com outro colega. Realmente, cara, para mim isso já é uma profissão já há um tempão, em prol do meu filho. Não é uma profissão remunerada, é algo que é uma missão. Vou nem dizer profissão, vou dizer é uma missão. Porque você tem que cuidar do seu filho para ele chegar. Se ele não chegar por questões técnicas, é uma coisa. Agora, se ele não chegar por questões, de repente, disciplinares, por causa dos pais, aí é outra coisa, é responsabilidade sua. Então, eu digo aos pais que se dediquem mesmo aos filhos, que abram mão, né, de determinadas coisas, renunciem a algumas coisas, façam de tudo mesmo pelo seu filho, porque vale a pena. Vale a pena. E quero deixar também aqui, né, o par de jogadores. Fica à vontade. Vai lá conhecer lá no nosso Instagram, no YouTube, lá tem algumas dicas também, algumas palestras. Todos os pais que se sentem assim, às vezes inseguros, né, querem saber como conduzir bem a carreira do seu filho, é só fazer contato com a gente, que a gente faz palestra, a gente faz mentoria, nós damos algumas orientações, tá? Tem um livro para os jogadores que vai sair aqui, eu vou fazer questão que vocês estejam presentes. Obrigada tá? pelo convite. Se eu puder voltar aqui também para Estaremos estrear, lá. já estou me Nossa, oferecendo. lá. Já estou me oferecendo aqui para vir aqui, né, apresentar o livro. Então, assim, o livro ele conta toda a minha trajetória e, além de contar a minha trajetória conduzindo a carreira do meu filho, vem também orientando os pais o que fazer
a cada categoria. Né? Então, assim, o objetivo do livro é orientar os pais a conduzir bem a carreira dos filhos, como também é do projeto. Sempre orientar os pais, porque mais de 15 anos conduzindo a carreira do meu filho, eu consegui me deparar com muitas coisas que hoje eu olho às vezes os pais cometendo algumas coisinhas bobas que a gente pode evitar. Então, assim, se eu puder ajudar os pais, né, orientando através de palestras, mentorias, para mim é a minha maior felicidade. Eu até agora eu consegui viver grandes coisas no futebol com meu filho, muitas alegrias. Se esses pais também conseguirem viver isso, para mim já é missão cumprida. Muito Maravilha, bom. né, Simone? Muito bom. Estamos aí, então, chegando aos momentos finais, galera. Segue lá, Pai de Jogadores, tá? Acompanha a página, acompanha o trabalho que vale muito a pena, principalmente vocês que gostam de futebol e também sonham aí, tem um filho, um sobrinho, um primo, enfim, um familiar que sonha em ser jogador de futebol, vale a pena acompanhar. E o Wellington, muito obrigado por estar conosco aqui nos Manos da Bola. As portas vão estar sempre abertas. Esse episódio aí foi sensacional. Foi muito legal conhecer mais a sua trajetória junto com a do Vitor Hugo, a família, os processos que vocês passaram, as batalhas que vocês superaram. E muito obrigado por estar conosco nos Manos da Bola. Com certeza, foi uma alegria, satisfação também receber vocês, porque assim, como a gente falou, hoje em dia, a galera que já acompanha, que já, né, prestigia o trabalho e a carreira do Vitor Hugo, vai prestigiar ainda mais, porque vai saber todo o processo. Ele já era uma referência, eu creio que hoje em dia é muito mais, assim como você também, referência como pai, como suporte, como exemplo, né, do que como os pais devem orientar, devem seguir. Isso é super importante. Com certeza vai estar contribuindo para muitos pais, para muitas famílias, para muitos atletas. Foi de grande valia, com certeza, toda essa troca, né, de informação, de experiências. Muito obrigada aí por compartilhar com a gente. Eu que tenho que agradecer a vocês aí pelo convite. Me senti em casa quando eu cheguei aqui. A receptividade é muito maravilhosa, tá? E eu estou à disposição aí para o que vocês precisarem. Estão de parabéns. Muito obrigado. Obrigada. Agora a porta está aberta aí para você. Com certeza. E pro Vitor Hugo, um dia quando vier para o Brasil, vai ser muito bem-vindo. Tá no meado do ano já. ele tá vindo aí. Aí então, já ajusta. Já estamos aí na expectativa. Com certeza. Agora, galera, nós agradecemos mais uma vez por estarem com a gente aí, trocando, compartilhando essa resenha super importante e de grande valia. Agora já dá uma like, compartilha com os pais, compartilha com os atletas. Vamos vivenciar coisas boas, né? Porque infelizmente a internet hoje em dia, né, é muito fácil compartilhar coisas ruins, né? Verdade. Vamos fazer o bem, né? Vamos ter a simpatia que a gente falou aqui. Então vamos somar força, porque agora a gente vai passar a bola para vocês, como sempre. Mata no peito e faz o gol. Tamo junto. Valeu.